Equaldax. Ligue 2178-7033. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Baú da Tati João Pessoa. Dia 13 de maio, no estacionamento do Estádio Almeidão. Com as atrações Tati Girl. Desejo de menina. Por que você me abandonou? Valquíria Santos. Iemara. Pontos de vendas. Loja Ferreto na Avenida Esperança em Manaíra. E Mago do iPhone no centro de Bahia. Baú da Tati João Pessoa. Dia 13 de maio no estacionamento do Estádio Almeidão. A 89 Rádio Pop também é conteúdo de qualidade. Diariamente ao meio-dia, você acompanha os fatos e versões do cotidiano no F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Rui Dantas e Fábio Bernardo. Conteúdo e opinião para todos os lados. Agora tá todo mundo pop. Programa F5. Oferecimento Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. Aliança Madeiras e Material de Construção. Produtos de qualidade e preço baixo. Cachaça Boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Beba com moderação. Na Paraíba, 12:02. E eu confirmo a hora certa em João Pessoa, são 12h02. Começa agora. Pela 89 Rádio Pop. F5. Um espaço de opinião e debate para ampliar horizontes e oferecer cenários que nos permitam pensar fora da caixa os assuntos de política, economia e cotidiano. F5. Fatos e versões no meio do dia. Rui Dantas e Fábio Bernardo. Conteúdo e opinião para todos os lados. Hoje é terça-feira, dia 2 de maio de 2023. O programa F5 está no ar e a partir de agora você confere aqui os destaques do dia. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Uma boa notícia! João Pessoa recebe 20 novos ônibus e frota de linhas circulares tem prioridade. O prefeito Cícero Lucena prometeu que em breve a cidade vai ganhar ônibus com Wi-Fi e ar-condicionado. E por falar na prefeitura, o prefeito assinou na manhã de hoje ordem de serviço para a construção de unidades habitacionais do complexo da Beira Rio para famílias de área de risco. Troca no partido do capitão. Vereador Duval Ferreira deixa o comando do PL em João Pessoa e o deputado federal Cauabo Gilberto assume o comando da legenda na capital. E por falar no PL, o deputado estadual Valber Virgulino critica a formação da nova executiva municipal do partido e diz que faltou diálogo. Preço do gás de cozinha sofre reajuste na Paraíba e no Brasil todo.
Aqui no estado, o valor deve variar entre 113 e 123 reais. Fala, minha Nossa Senhora. Hoje é o último dia para inscrições de estudantes para cursos profissionalizantes gratuitos no Instituto Federal de Educação da Paraíba. Com 42 vagas na Paraíba, inscrições para o programa Jovem Aprendiz dos Correios são prorrogadas até 5 de maio. E você ainda vai ver, Câmara dos Deputados pode votar PL das fake news que cria regras para criminalizar a divulgação de conteúdo falso ainda no dia de hoje. E por falar na PL das fake news, Google divulga notícias contra o projeto. Governo Federal e Ministério Público Federal reagem à atitude da superpoderosa Google. E não saia de casa sem saber. Na entrevista F5 de hoje, vamos receber a secretária de Educação e Cultura de João Pessoa, a professora América Castro. Com ela iremos falar sobre a segurança nas escolas e creches do município, as reformas e construções de novas unidades e o concurso público para a pasta, entre outros temas. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Não fique vendo a banda passar. O F5 é um programa que traz um debate transformador. Para que você, ouvinte, forme sua própria opinião. A apresentação é de Rui Dantas, de Fábio Bernardo e Petrônio Torres. A reportagem é de Fábio Augusto. Produção Juliana Carneiro. A edição é de Cógenes Lira. Sonoplastia e edição de imagem do DJ Luciano Coxinha. E você acompanha o programa pela rede F5 de comunicação. Na Grande João Pessoa pelo 89,3, Rádio Pop FM. Em Soledade Região pela Rádio Caruá FM 90,1. Na cidade de Olivedos pela Olivedos FM 87,9. Já no Sertão Paraibano pelas rádios Opção em Pombal 104 FM e Angelim na cidade de Souza 102,3 FM. E pelas rádios Alternativa Nativa, Difusora Magia e Rede Alternativa. Você pode acompanhar o F5 também pelas redes sociais. No Facebook, no YouTube, Instagram e no Twitter. É só procurar F5 Online. Nós aqui acreditamos na força do diálogo, do respeito e acima de tudo, no debate comprometido com a responsabilidade social. Rádio Pop FM. Conectando você ao que acontece. Agora tá todo mundo na Pop. Rui Dantas, Petrônio Torres, Fábio Augusto, Fábio Bernardo. 12:09. Oi, meu amor, como é que tu tá? Tá tudo bem? Eita, Fabinho, também tu demora demais, gota serena, pra tu vir. DJ Coxa, ao contrário do Petrônio Torres, já estou por cá. Porque eu não sou torcedor modinha. Quando meu time perde, eu desapareço. Ao contrário do Pepa, eu já estou por cá. Junto de você e junto de Fábio Augusto, que também não se envergonham quando o time perde, como perdeu ontem para o Bahia em São Januário. Aliás, Flamengo e Vasco, esse final. Ah, o Pepa apareceu, rapaz! Mordi a língua! O Pepa apareceu, viu? Viu? O Pepa apareceu, você que tava mandando mensagem pra mim. Viu, Alberto? Ele chegou. Agora ele tira onda com o Flamengo, tem o Vasco, perdeu onda São Januário, perdeu em casa pro Bahia, perdeu pro Bahia. Ninguém nessa mesa hoje pode falar nada. Ninguém nessa mesa, todo mundo perdeu. Inclusive Juliana, que ganhou. Ganhou, mas perdeu. Perdeu, mas ganhou, porque ela é corintiana, né? Ganhou o Vanderlei do Xemu. Perdeu e ganhou o Vanderlei do Xemu. Ganhou, perdeu. Perdeu ou ganhou, não sei. Brincadeiras à parte, DJ. Cadê a Esmeralda?
viu? Com o seu time. Você não sabe nada, não. Viu, Esmeraldo? Viu, você vascaíno? Tô achando ruim, viu, você vascaíno? Chora não. Vocês sabem o que é sofrimento, o que é desgraça. Venham passar pelo que nós estamos passando. Venham pra vocês ver o que é agonia, meu filho. O que é miséria na vida. Chora não, Esmeraldo. O Vasco ainda tá melhor na tabela de classificação que o Flamengo. O Vasco tem 4 pontos, o Mengão tem 3. Meu Deus do céu. Olha, Esmeraldo tá pé da vida com você aqui, viu, Coxinha? E o pior, Esmeraldo, que ele é vascaíno também. Mas o Coxinha é como eu, rapaz. O time perde, mas a gente leva na zona. Diferente como o Pepa, né? O Pepa desaparece. Ele veio, aí entendi porque ele veio hoje, porque o jogo do Flamengo foi domingo, aí teve uma segunda pra poder matar a ressaca da derrota do Flamengo 3-2. Ei, coisa, meu Deus do céu. Brincadeiras à parte, gente, agradecer a você pela audiência, desejar que você tenha tido um excelente feriadão, né? Graças a Deus estamos aqui juntos e misturados para comandarmos mais uma edição do programa F5, semana curta, né? Porque hoje é terça-feira, quando a gente menos espera, já chegou a sexta-feira. Já vai o sexto. Já veio pro sexto. Programa de hoje importante, chamar sua atenção, sobretudo você, papai, mamãe, estudante da Escola Municipal de João Pessoa. Vamos receber hoje aqui a professora América. Eu, particularmente, quero saber mais sobre essa história de sala Google, né? Nas últimas entrevistas aqui com o secretário Geraldo Almeida e o secretário Diego Tavares, falou-se muito de João Almeida, de Geraldo Almeida, João Almeida e Diego Tavares, ambos da Prefeitura de João Pessoa. Falou-se muito em sala Google, da qualidade das escolas de João Pessoa. Então a gente quer saber mais com a professora América, fardamento, enfim, como as escolas de João Pessoa estão preparadas para... Ainda bem que deu uma pausa, né? Graças a Deus, no nosso país, essa onda de ataque em escolas, fake news, gente dizendo que ia ter ataques. E durante a entrevista da professora América Coxinha, a gente vai liberar 5 ligações. Serão 5 ligações durante a entrevista da professora América para você que quer tirar dúvidas, quer saber mais. Então já vai anotando aí o 21788989, 21788989. Durante a entrevista com a professora América, secretária de Educação de João Pessoa, a gente vai liberar 5 ligações. Dizer também que a gente vai fazer o sorteio hoje dos ouvintes que participaram semana passada das nossas enquetes. O vencedor vai ganhar um mês de atividade física na Dr. Fit, um jeito diferente de fazer atividade física aqui em João Pessoa. Muitos assuntos. Eu quero começar com Petrônio Torres, por favor. Alguém viu, e aí não é nenhuma piada, é algo sério mesmo. Alguém viu ontem em João Pessoa alguma atividade em alusão ao Dia do Trabalhador, seja pela esquerda, seja pela direita? Acompanhei pelas redes sociais e vi os dois movimentos com pouca gente, né? Teve uma carreata da direita, puxada por Nilvan Ferreira, e teve uma atividade puxada pelas centrais de trabalhadores, culto. Deu gente, o povo tava na praia, tava todo mundo se divertindo. Fábio Augusto, você que passou o feriadão em João Pessoa. Fábio Augusto. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Petrônio. Boa tarde, Coxinha. Boa tarde a você que nos acompanha pela 89,3 e pela demais cadeia de emissoras que retransmitem o F5. Pois é, Fábio, um 1º de maio, Dia do Trabalhador, que foi bastante tranquilo aqui pro João Pessoa. Teve essas 2 manifestações, conforme você disse, mas parou por aí. Não teve grande repercussão, não teve grandes discursos, os políticos em si gostam dessa data, pelo menos até um pouco tempo atrás gostavam de aparecer nessa data tão especial, o Dia do Trabalhador, para dar aqueles seus discursos prontos de gaveta, certo? Para dizer, olha, vamos trabalhar cada vez mais, você trabalhador é o mais sofrido que existe no nosso país, ou seja, nada disso existiu. A galera aproveitou o feriadão que teve, que nesse ano, né, caiu numa segunda-feira, ou seja, aproveitou essa onda de feriado aí, amigo. Cada um foi curtir a sua vida de uma certa forma. Eu acho que o que vale destacar nesse 1º de maio
São as informações de que o governo federal mandou a medida provisória para fixar o valor do salário mínimo. A partir de agora é R$ 1.320. Para mim foi muito pouco, esperava mais, mas foi o que o governo apresentou. Vamos aguardar, vamos ter que trabalhar com esse percentual, esse salário mínimo até o ano que vem. E com destaque aqui, parabenizar o gesto, a atitude, a equipe do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, por lá no estado, maior estado desse nosso país, onde tem a maior classe trabalhadora também do nosso Brasil, que fica lá no estado de São Paulo, concedeu um reajuste bem mais acima do salário mínimo atual, fixou o salário lá em R$ 1.550. Então, parabenizar o governador Tarcísio de Freitas do estado de São Paulo, por ele e sua equipe, né, econômica, por ter ofertado esse reajuste, realmente um reajuste acima de 20% no salário mínimo para os trabalhadores lá do estado paulista. Fábio, é isso. Boa tarde. Muito bem, são 12h17, Pepe. Em relação à fala do Fábio Augusto, apenas duas informações para corroborar. Primeiro, dizer o seguinte, que o reajuste do salário mínimo de 2023 já havia acontecido. Foi uma decisão, quem enviou a lei orçamentária para o ano 2023 foi o governo do então presidente Jair Bolsonaro, que fixou o salário mínimo brasileiro em 1.302. Como havia sido uma promessa de campanha do presidente Lula, o presidente apenas acrescentou esses R$18, entendendo, dentro da sua lógica, de que o salário mínimo tem que ter um ganho real, coisa que durante os 4 anos do governo do então presidente Bolsonaro, nós não tivemos ganho real, apenas o repasse da inflação. O verdadeiro reajuste do salário mínimo do presidente Lula ficará para 2024, foi um complemento dado pelo presidente Lula, pouco baixo demais, de R$18, mas o salário mínimo de 2023 não teve apenas R$18. Foi o que já tinha sido reajustado em 1º de janeiro, peça orçamentária enviada pelo governo anterior, mais os R$18. Em relação a São Paulo, Fábio Augusto tem razão, agora, tradicionalmente, ao longo de décadas, o salário mínimo no estado de São Paulo sempre foi maior do que o restante do Brasil. Mas, Pepa Torres, e você? Trabalhador, tem motivo para comemorar? Viu as movimentações? Viajou? Esteve por aqui? Fala, Pepa Torres! Boa tarde, Fabão. Boa tarde, Você viu Luciano que ele Coxinha. só bota a vinheta para Fábio Augusto. É por isso que eu esperei. Porque você aqueles não é famosos, vascaíno. aqueles famosos 5 segundos. Você não é vascaíno. Fábio Augusto é vascaíno. Pois é, Coxinha tá com raiva de mim. Fala, Coxinha. Hoje de manhã eu fui deixar a Maria Vitória na escola e aí mandei um recado, como sempre faço, para Edmilson Pereira. E aí Edmilson disse que eu tinha tirado onda com o Vasco. Não tirei, né? Acho que ele tá com raiva de mim por conta disso. Mas boa tarde a todos, as popianas, os popianos que nos ouvem, que nos assistem. Quem está na audiência, por sinal, é o nosso amigo Cícero, da Boa do Brejo. A bicha é boa mesmo, Pedro. Rapaz, tu é louco. O Pepa fez inveja a todos Eu nós, vi, né? eu vi. A lembrança que ele ganhou. Foi. Veio uma pra você também, viu? Foi? Está ali no meu carro. Muito bem. Ele trouxe 2, uma pra mim, pra você, porque só foram produzidas poucas unidades. 3 anos de Barriga de Carvalho. Você acredita que eu recebi uma mensagem do professor Ronaldo Barbosa dizendo, Fábio, eu quero saber onde é que eu compro. Ele viu um link que a gente postou lá no Paraíba Já e disse, quero saber onde é que compro. Mas pelo jeito não tem pra vender, né, Pedro? Eu acho que ainda tem poucas unidades. Eu perguntei a Cícero, porque, por exemplo... A gente tá falando de quê, Pepa? Diga aí que a gente tá falando aqui em código. Não, barril, você fala de Barriga de Carvalho. 3 anos, mas não é uísque não, é cachaça. Uma edição limitada. Edição limitada especial da Boa do Brejo. Isso, em comemoração ao aniversário do pai de Cícero, é? Isso. E aí, vem uma taça, um cálice todo diferente, uma caixa, vem a história. Não. Ali é só pra abrir os arquivos de trabalho, é? Rapaz, não queima, sabe? É impressionante, não queima. Você parece que tá tomando tudo, mesmo. Ali é só pra degustar, né, Pedro? É só pra degustar.
Ainda deu umas 4 degustadas. Foi. Digo, tá bom, tampei a bom. bicha, tampa. E a garrafa é linda, né? Toda diferente. Parece uma Depois joia. eu quero esse telefone pra passar pro senhor. Não, o zap dele, você tem um zap de Cícero. Pelo zap de Cícero, né? Exatamente. Mas não fuja do assunto, não. Vamos lá. Rapaz, eu tô com o Fábio Augusto. Nós já debatemos sobre isso aqui. Uma mixaria, né? Uma vergonha. R$20 de reajuste. 18. 18, não foi? Não foi nem 20. Você compra o que com R$18 hoje? Não compra nem... Um cachorro quente só. Não, que aí, Calma. Você Pera tá aí. comendo cachorro quente aonde, meu filho? Porque aqui na principal Nova York, bancada, não vou fazer propaganda não, Nova tem, York. tem a 8,50, a 9 Você compra cachorro quente a 8,50? Aqui na principal dos bancários tem. Mas vamos lá, R$18 você compra hoje só 1 quilo de feijão. E tem lugar mais E barato 1 quilo ainda. de arroz. Pronto. Lula deu 1 quilo de feijão e 1 quilo de arroz para o trabalhador. Mas você entende Entendo o quê? que o reajuste não foi concedido por Lula. O reajuste do salário mínimo em 2023 entrou em vigor em janeiro. Sei, e veio meu irmão, eu Isso sei. foi só um upgrade. Sei. É assim que diz, é? É, o upgrade. Upgrade. Agora que upgrade, Upgrade. mais que é Sim. nanico, né? Não, mas eu tô dizendo Não, só upgrade com um U pra trazer a maiúsculo. informação, né? Porque Um U e um P pra gente- maiúsculo. Pra gente não virar essa vibe, porque o que tem de bolsonarista nas redes sociais criticando o reajuste concedido por Lula é algo assim. Não pode, É o que eu vou dizer, é uma turma que tá falando zero. é o sujo falando do mal lavado. Porque quem deu o reajuste, o salário mínimo brasileiro de 2023 era para ser o 1.302, porque foi o que Bolsonaro mandou lá em 2022 para o Congresso aprovar. Foi decidido por Bolsonaro. Ô, Fábio. Foi decidido por Bolsonaro. Mas é porque durante a campanha, Bolsonaro, que deixa bem claro isso, né? Diz que a equipe dele já tinha estudado e iria, através de uma medida provisória, conceder o reajuste a R$1.500. Por Não, isso que 1.400. ficou... 1.400, né? 1.400. Pronto, por isso que essa turma ficou toda mas empolvorosa. porque Né? aquela Sim, coisa- mas é medida aquela eleitoreira, né? coisa, O Bolsonaro dizia uma coisa, é a mesma coisa que ele fez com a tal da cor da gasolina. Baixou a gasolina, mas disse, é só até o dia 31 de dezembro. Até o governo dele poderia ir. É a mesma coisa de dizer assim, o auxílio emergencial era de 400, né? Botou mais 200 só até a campanha. Aí depois na campanha você não era 1.400, mas porque quando teve a oportunidade não aumentou? Não tem nada a ver que era até o período do governo dele não, porque qualquer um, o salário vem de acordo com a lei orçamentária do ano anterior. Mas, Pepa, desculpa porque eu acabei lhe atrapalhando. Nosso amigo Cícero, que está na audiência, disse que pelo Instagram da Boa do Brejo. Atenção, professor Ronaldo, só em procurar 250 pratas. Instagram do Boa do Brejo e Isso. você vai lá e você consegue lá. Ele tá querendo 2, o professor Ronaldo Barbosa. Mas conclua, Pepa. Tá bom, vamos parar de falar de cachaça que hoje ainda é terça. Abraço aqui, meu amigo Salles Dantas, na audiência do programa. Grande Salles, abraço. Mas, amigo, você veja que, por exemplo, lá na França, pau. A Austrália, pau. Alguns outros países da Europa, pau. Aqui no Brasil, show. Show. Cachaça e show. Ou seja, as centrais sindicais estão dizendo que aqui tá tudo bem, ó. Ei, show de bola. Os trabalhadores aqui estão ganhando muita grana, sabe? Tá sobrando. Sabe? Que as centrais sindicais têm uma tendência de esquerda, beleza. Agora, dizer amém à situação do trabalhador brasileiro hoje... Não. Não, me permita. Não, me permita o quê, Fábio? Durante Fábio os não, quatro... Fábio não permite peraí. uma crítica contra a esquerda. Não tô velho. falando disso não, amigo. O ano passado, 2022, as centrais sindicais não fizeram evento, não? Não lembro. Fizeram. Não lembro. Deu uma gulgada aí. lembro. Tanto é que fizeram que o então candidato Lula participou. Quem era o presidente? Jair Bolsonaro. Não teve 21, possivelmente em 20, porque a gente estava em pandemia. Mas todos os anos, é histórico. Lá eles pegam uma avenida... São Paulo é o carro-chefe. Pega lá a Avenida Paulista, leva um monte de artista para fazer. Historicamente eles... Lá no ABC Paulista também? Dizer que fez, porque aí... Bicho, vocês sabem aqui, não, mas, eu tenho uma opinião, mas eu não comungo comungo com informações imprecisas. Tipo?
Não, tipo essa em 2022 teve. Eu não lembro, sinceramente, eu não lembro. Bota aí, mas não, procura aí no Google mas aí. independentemente de qualquer coisa, Vou Google enquanto você independentemente de qualquer coisa, eu não estou dizendo que é Jair Bolsonaro no governo, Lula no governo, estou dizendo que as centrais sindicais, que têm uma tendência esquerda, isso é fato, isso não é ideia, isso é um fato, estão dizendo amém, sabe, cara? Assim, disseram Você amém. acompanhou o noticiário nacional ontem? Acabei de dizer aqui. Os caras fizeram 15 reivindicações, aproveitaram a presença do presidente Lula lá e fizeram 15 reivindicações. Inclusive, uma das o presidente já aceitou na hora, mandou a MP, não, MP para equiparação do salário feminino, masculino e feminino no país. Como é? Paridade. Do salário. E a questão do imposto de renda. Pois né? Porque quem ganha até 5 mil reais, mas ele ainda não baixou a MP. Sim, não, mas até 5 mil ao longo dos 4 anos dele. Isso. O que aconteceu agora foi que, de fato, depois de não sei quantos anos, houve uma correção na tabela do imposto de renda. Houve. Agora, querer que se resolva tudo numa porrada só em 4 meses de governo, aí cá pra nós. Aí nem Lula, nem talvez certamente, só Jesus Cristo sendo presidente desse país pra fazer isso, cara. É verdade, Fábio, é verdade. Você me convenceu. Mas as centrais sindicais, né, que assim, bicho, não é um puxadinho de um partido político, né? Não é um puxadinho de um partido político. Eles têm que reivindicar de verdade, têm que protestar, sabe? Tem que propor, tem que sugerir. Agora, o governo Lula, pelo que prometeu, o presidente Lula, pelo que prometeu... Pepa, guardadas as proporções, aí por isso que eu acho que é uma burrice, uma tolice da oposição aqui em João Pessoa, guardadas as proporções, e vocês vão me entender. O prefeito Cícero Lucena, na campanha de 2020, de fato prometeu ônibus com Wi-Fi e com ar-condicionado. O prefeito terminou os 4 anos de mandato dele. Não. Ele disse que eu vou colocar ônibus com ar-condicionado. Primeiro, o prefeito, ele obriga, né? Porque o serviço de transporte é uma concessão pública, né? Os ônibus não são da prefeitura de João Pessoa. Isso. O cara não terminou os 4 anos de mandato dele. Agora, se terminar os 4 anos e não tiver ônibus com ar-condicionado com Wi-Fi, aí sim você vai criticar. Tá na metade. Aí tem um monte de bolsonarista que vai pra rede social dizer, oxe, o presidente não prometeu isenção de imposto de renda 5 mil? O cara não terminou, tá com 4 meses. É fato, é fato. Aí esse bolsonarista, Bolsonaro prometeu isso em 2018. Ou eu tô mentindo? Em 2018, o então candidato Jair Messias Bolsonaro prometeu isentar até 5 mil reais. Ele fez isso, aí os bolsonaristas, com 4 meses de governo Lula, estão querendo cobrar. O cara já deu o primeiro passo. Agora, se chegar até o final de 2026 e ele não cumprir, foi uma promessa não cumprida. Pelo menos é o que eu penso. E pode ser Lula, pode ser Bolsonaro, pode ser... Eu vim buscar o exemplo aqui de João Pessoa, por exemplo, Pepa. Rapaz, o nosso Cícero mandou a foto aqui do... Onde é que ele tá? Em Areia, um sítio em Areia, 89.3, pegando local. Essa raia é peso, pega em todo canto. Um abraço aí pra todos do Brejo da Paraíba. 12h29, pulou, quero falar ainda mais? Não. Quero falar mais ainda sobre esse assunto? Quero falar mais sobre esse assunto? Tá encerrado. Tá encerrado? Vamos pro intervalo O professor comercial. Humberto Júnior mandou uma tabela aqui Que é que o professor do Humberto reajuste. Diga por aí, exemplo, professor Humberto. de ganhos real. Isso aí tem credibilidade. E valorização real do salário mínimo. Média móvel de 12 meses, deflacionada pelo IPCA. Mandato de FHC 1. Ganho real 30%, 30,5%. FHC 2, 7,3%. Lula 1, 38,3%. Lula 2, 17,4%. Dilma 1, 12,4%. Dilma 2, 5,5%. Temer, menos 0,2%. Bolsonaro, menos 1,2%. Lula 3, até agora, 6,1%. Ganho real é aquilo que você abstrai a inflação. Exatamente. E é o ganho real, e né? sobra, é o que sobra. Ele está dizendo aqui também que saiu hoje no Jornal o Globo, não foi? Isso. No Jornal o Globo. Isso. 12 horas e 30 minutos, coxa. Vamos para o nosso primeiro intervalo comercial. Na volta,
a confusão no PL, minha gente. O PL de João Pessoa, da Paraíba, tá pegando fogo. Para você entender, o presidente do PL de João Pessoa era, até hoje, o vereador Duval Ferreira, ex-presidente da Câmara. Hoje passou a ser o deputado federal Cabo Gilberto. Ele falou com a gente aqui por telefone, deu toda a dica que ia assumir, enfim. O deputado estadual Valber Virgulino, que está nos Estados Unidos, é do PL, não gostou. E o candidato, o candidato a prefeito de João Pessoa em 2020 e a governador da Paraíba em 22 pelo PL, Nilvan Ferreira, parece que também não gostou, inclusive está ameaçando deixar a legenda. A gente vai ali no intervalo, na volta você vai ficar sabendo de toda essa confusão do partido do capitão aqui no F5. O intervalo, coxa, é rapidinho. É vapo e voto. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Programa F5. Oferecimento Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. Aliança Madeiras e material de construção. Produtos de qualidade e preço baixo. Cachaça Boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Beba com moderação. Acerte na escolha. Na hora de construir ou reformar, a Aliança Madeiras tem produtos de qualidade, entrega rápida e o maior estoque de telecerâmicas da cidade. Compre em até 10 vezes nos cartões. Aliança Madeiras e Material de Construção. Principal do José Américo. 3231-1513. Chegou em toda a região a Cachaça Boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Ela é suave, macia e pura. Boa do Brejo, a boa de verdade. Cachaça Boa do Brejo, a boa de verdade. Beba com moderação. Vem, meu povo, que é barato, é qualidade. Quem cantar, quero ver tu almoçando e tem também nosso jantar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. As panelas já tão quentes, pede logo teu almoço. Estufa o bucho da gente, isso é muito saboroso. E o coração de repente se alegra com esse almoço. Vem, meu povo, que é barato, é qualidade. Quem cantar, quero ver tu almoçando e tem também nosso jantar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. Para uma casa sem, chama Clean. Para uma empresa sem, chama Clean. Para uma vida sem, chama Clean. Pra cá tem controle sim. Clean na voadora, Clean no rapidinho, Clean no venenoso, Clean no zumbidinho. Quer tranquilidade, conte com a Clean. Pra cá tem controle sim. 32226444. Pra cá tem controle sim. Controle profissional de pragas é na Clean. Chegamos, Conde! Agora a cidade de Conde tem a melhor opção para você abastecer seu carro com um elevado padrão de atendimento, qualidade e variedade em produtos e serviços para facilitar seu dia a dia. Com ampla estrutura e localização privilegiada, estamos localizados na Rua General Perouse, sem número, bem pertinho de você. Visite nossa nova unidade, abasteça seu veículo e aproveite nossas condições especiais. Posto Opção, a rede de postos que mais cresce na Paraíba, sempre apostos por você. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Não fique vendo a banda passar. Petróleo Torres. Fábio Bernardo. 12h35.
Meu amigo, minha amiga, você já pensou em abastecer o seu carro, a sua moto e ainda ganhar prêmios em descontos nas lojas parceiras? Então corra para o Mais Opção, um aplicativo de benefícios onde você acumula pontos e troca em produtos ou serviços. Baixe agora mesmo nas principais plataformas e de cara mesmo ganhe 1000 pontos e siga acumulando muita pontuação. Opção, sempre um posto perto de você. Chegamos, Conde! Agora a cidade de Conde tem a melhor opção para você abastecer seu carro com um elevado padrão de atendimento, qualidade e variedade em produtos e serviços para facilitar seu dia a dia. Com ampla estrutura e localização privilegiada, estamos localizados na Rua General Perouse, sem número, bem pertinho de você. Visite nossa nova unidade, abasteça seu veículo e aproveite nossas condições especiais. Posto Opção, a rede de postos que mais cresce na Paraíba, sempre apostos por você. 12h36. Me permitam colocar logo uma rodada de ouvintes pelo WhatsApp para daqui a pouco a gente falar do moído no partido do Capitão Messias aqui na Paraíba, rapaz. Aqui na capital, o PL tem novo presidente, o deputado Cabo Gilberto. O deputado estadual Valber Virgulino, que está na terra do Tio Sam, foi tirar férias, está nos Estados Unidos. Não gostou dessa mudança e, segundo noticia o nosso colega jornalista Maurílio Júnior, o candidato do PL a prefeito de João Pessoa em 2020 e candidato a governador em 2022, o nosso colega apresentador Nilvan Ferreira, também não teria gostado da mudança de presidente e chegou a ameaçar deixar o PL. Daqui a pouco a gente conta essa confusão todinha. Primeiro, uma rodada de ouvintes aqui no F5. Luciano Coxinha. Eita, bicha, tem que botar o óculos. Eu tô com esse negócio de querer ficar sem óculos. Não dá não, viu, Coxinha? Primeiro ouvinte dessa rodada. Fala, meu amigo Rafael Jaburu. Boa tarde, Rádio Pop, Rafael Jaburu. Sei que o programa hoje é curto, mas se puder colocar meu áudio, só uma pergunta que eu vou deixar no ar. Um termo de uso de uma rede social vale mais do que a Constituição ou uma lei de um país? Certo? Antes de discutir a pele da fake news, a gente tem que pensar nisso, certo? Lógico que a gente tem que punir a promoção desse conteúdo, por exemplo, uma rede social como o Instagram, o Facebook, que está sendo pago para impulsionar alguma coisa que seja uma notícia falsa, ou uma disseminação de discurso de ódio, entendeu? Eu acho que ela não deve ser nem remunerada, a empresa, nem o próprio vídeo que está sendo exibido ali. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Semana passada o ministro Flávio Dino pediu para excluir algumas publicações no Twitter e o Twitter respondeu que não vou excluir esse perfil porque ele não está infringindo os termos de uso. Mesmo o perfil fazendo apologia a criminosos que atacaram escolas. E aí, a pergunta que fica não é essa. Os termos de uso de uma rede social se sobrepõem a uma Constituição ou a lei de um país? Rafael Jaburu para a Rádio Pop. Valeu, meu amigo Rafael Jaburu. Agora até o Rafael... É assim mesmo, né? Quando tem feriado durante dias úteis, a gente acaba se perdendo no tempo. Hoje o programa é normal, Rafa. Hoje não é segunda, não. Rafael disse, programa mais curto, tal, mas hoje não é segunda, não. Hoje não tem conversa com o governador. São 12 horas e 39 minutos, DJ Coxa. Mais um ouvinte, Coxa. Alô, boa tarde. Bom dia, gente. Luiz Carlos dos Bancários. Como eu não sou menino, nem acredito em Papai Noel, nem em Saci Pererê, nem mula sem cabeça, quem não sabe que Fabão é esquerdista? Tá entendendo? Defende comunismo, comunista, esquerdista. Fez campanha para Lula aí no F5 durante todo o período eleitoral do ano passado. Quem não sabe disso? Só menino. Que se for menino para não saber disso. Porque toda uma pessoa sabe. Tá entendendo? Sempre foi, sempre vai ser. Agora vive dizendo, não votei, não vou votar. Não. Você é Lula, amigo. Tá entendendo? Deveria assumir logo do que ficar esse negócio que chega até a ser ridículo. Você não permite nenhuma crítica. Falou de Lula, você rebate imediatamente. Quem acompanha o F5, como eu acompanho,
desde as eleições para presidente o ano passado, sabe disso. Só se for menino buchudo. Boa tarde. Boa tarde, Luiz Carlos. Que Deus acalme o teu coração, Luiz Carlos. Eu sou uma coisa, eu sou anti-Bolsonaro. Isso aí eu sou. Nunca neguei. Porque ele nunca me enganou, sabe, Luiz? Nunca me enganou. Venceu a eleição com aquele discurso de antipolítica, de nova política, de combate à corrupção. E aí o Brasil viu o que era o governo dele. Não vais conseguir me estressar hoje, Luiz Carlos. Pode ficar tranquilo. Agora, fica com o teu Bolsonaro pra lá, que eu fico com minhas opiniões por cá. Mas o ouvinte Luciano Coxinha, alô, boa tarde. Boa tarde, Fabão. Só vou dar uma boa tarde pra tu mesmo. E pra Juliana, se estiver aí. Meu irmão, tá até deixando de escutar essa rádio, mas quando eu escuto dois... Vou nem comentar, mas parece que a turma bolsonarista, certo? Aqui é Reinaldo Chacon. Parece a turma bolsonarista, esses ruminantes. Ô ruminante, o presidente de vocês deu um aumento abaixo da inflação, como sempre, né? Nos 4 anos que ele passou. Ele deu 1.302, quer dizer, ele deu R$ 82 abaixo da inflação. Lula colocou mais 18 para completar 100, certo? 100. Então ficou acima da inflação. Então esses R$18 aí, para vocês ruminantes, vocês estão dizendo, é falar assim de vocês, porque ele completou os 100. Vão estudar. Não sei como é que vocês dois chegam numa rádio, não. Certo? Não sei como é que vocês dois chegaram numa rádio, não. Não tem capacidade. Aqui é Reinaldo Chacon. Eu tô rindo, Luciano Coxinha. Esse programa é tão democrático que fala todo mundo. Luiz Carlos meteu o pó em mim. Reinaldo Chacon vem agora, mete o pó em Petrônio de Fábio Augusto. Gente, o bacana desse programa é assim. Aqui a gente pratica de verdade a pluralidade de opiniões. Agora, Reinaldo Chacon, metralhadora, para com esse negócio. Eu tô deixando de escutar essa rádio. Tem nada a ver não. Você, inclusive, aqui é campeão número 1 de vencedor de prêmios do F5. A democracia é bom por causa disso. Desde que, como o Reinaldo Chacon, eu notei que ele segurou para não falar mais pesado. Vamos respeitar. Agora, beleza, mandou seu ponto de vista, falou. O bom da democracia é justamente isso. E aqui a gente, de fato, respeita e pratica a pluralidade de opiniões. São 12 horas e 43 minutos. Deixa eu colocar mais um ouvinte pra gente entrar nesse assunto do PL. Tem muita gente me perguntando aqui o que danado tá acontecendo no PL. Será que o partido do capitão vai desaparecer aqui em João Pessoa? Meu Deus do céu. Aí já tem gente mandando o carro, Pedrinho Guedes, mandando a foto de Tiquinho. Oi. Tá bom, Pedrinho, tudo bem. O jogo do Flamengo foi domingo. Tiquinho que é de Souza, né? Domingo. Tiquinho que é de Souza, jogou no CSP, não foi, Jogou Pedro? no Botafogo, Jogou no Botafogo, não sabia que tinha jogado no Botafogo, não. Fez um gol de bicicleta no Botafogo, lindo. Jogou muito, viu, contra o Flamengo, fez 2 gols. Bom jogador, bom jogador. Eu acho que quem não jogou foi nada. Quem? O Flamengo. Vamos falar do Vasco. O Flamengo foi domingo, ontem foi segunda. Mais um ouvinte, Coxa, alô, boa tarde. Boa tarde a toda a bancada do F5, Fabão, Juju, Coxinha, Petrônio, Pepa, né? A todos aí. Fabão, rapaz, meu amigo, ajuda aí, Fabão. Quer dizer que todo trabalhador agora vai ter que pagar imposto de renda agora, né, rapaz? Eu fiquei sabendo agora, minha irmã, ela é gerente de alguns postos de combustível ali em Santa Rita, Itibiri. Mandaram um e-mail para ela, né? Como ela é gerente, mandaram para ela, cobrando o imposto do ano passado, de tudo que foi pago, de tudo que foi feito, toda a receita, entendeu? Inclusive, o marido dela, da minha irmã, trabalha num dos postos, é frentista. E também vai ter que como é o nome, declarar, né? Vai ter que declarar também, todos eles. E aí, hein? Como é que vai ser agora? Lula não estava nem o ano passado, mas está cobrando do ano passado. Ele já começou a cobrar do ano passado.
Já mandou um e-mail para ela, já mandaram um e-mail, a Receita mandou um e-mail lá para os postos e vão ter que pagar. Quer dizer, isso é os pais dos pobres, né? E tá tirando dos pobres, porque o cara que ganha 2 mil conto não é rico. 1.500 conto não é rico, entendeu? Então vai tirar desse povo aí, tudinho, que recebe aí esse dinheiro aí. Eu acho isso injusto. Veja aí, faça esse comentário aí, por favor. Viu, Fabão? Boa tarde a todos. Boa tarde, meu amigo Josenildo. Primeira coisa, liga agora para sua irmã e para o seu cunhado dizer que eles não entram nessa, que isso é fake news. Isso é fake news, não. Isso é tentativa de golpe, de fraude. Viu, Josenildo? Primeira coisa, a Receita Federal não manda e-mail para ninguém. Então isso é tentativa de fraude. Tem que ter cuidado. E, Josenildo, infelizmente nesse país, quem paga mais imposto somos nós, trabalhadores, sobretudo quem desconta na fonte, quem recolhe na fonte. Há muito, quer dizer, desde que sempre houve cobrança de imposto de renda, né? Agora, o que aconteceu ontem, no dia 1º de maio, Josenildo, é que depois de muito tempo, o governo federal, através de um decreto, foi medida provisória, assinada pelo presidente Lula, ele aumentou a faixa de isenção. E Juliana Carneiro vai trazer quanto era antes e quanto é a partir de agora. Mas, Josenildo, enquanto eu estou falando aqui, ligue para sua irmã e para seu cunhado e avise no posto que isso é tentativa de golpe, porque a Receita Federal não manda e-mail para casa de ninguém. E cobrança de imposto de renda sempre existiu, Josenildo. O que houve ontem foi o presidente Lula, através de uma medida provisória, aumentando a taxa de isenção. Juliana Carneiro, explica mais aqui para o nosso ouvinte Josenildo. Boa tarde, meu povo. A Juliana não quer sambar. Cheguei. É exatamente o contrário, viu? Josenildo, né? O nome dele? Josenildo, é exatamente o contrário. Foi ampliada a faixa, ou seja, trabalhadores que recebiam até R$ 1.903 era faixa limite, estavam na faixa limite de isenção. Essa faixa foi ampliada para os que recebem até R$ 2.640 mensais. Inclusive, isso foi R$ 2.640. R$ 2.640. Então, acho que quem ganha até São dois salários mínimos. Quem ganha 2 salários mínimos, depois de muito tempo nesse país, vai deixar de pagar imposto. Foi o contrário, Josenildo, entendeu? Foi o contrário. E, inclusive, a medida provisória entrou em vigor ontem, Dia do Trabalhador. E aí, foi publicado na noite do domingo, né, dia 30, e entrou em vigor justamente no Dia do Trabalhador, nessa segunda-feira, dia 1º. Foi uma promessa, inclusive, de campanha implementada agora, ontem. Então a gente precisa ficar atento às notícias que circulam por meios não oficiais, minha gente. Isso é muito perigoso. Josenildo, deixa eu dizer. Josenildo e você que está nos escutando. Infelizmente, hoje no nosso país, e é por isso, Fábio Augusto, Juliana, Petrônio, Coxinha, que eu sou favorável à PL das fake news, né? Meu irmão, a disseminação de notícias falsas é tão grande que é preciso buscar a informação correta na imprensa tradicional. Você, quando recebe uma notícia no seu WhatsApp, no seu Facebook, no seu Instagram, procura, vai lá no site da tua confiança. Não, eu não quero a Folha de São Paulo, né? Os bolsonaristas chamam a Folha de São Paulo. Então vai lá no R7, que é mais alinhado, né? Mais à direita. Vai lá no Correio Brasiliense. Enfim, vai nos portais locais, vai no Paraíba Já, vai no Deposto, vai no F5, vai no Pauta PB, vai no Clique, no PB Agora, porque é muita fake news disseminada nas redes sociais. E a imprensa tradicional, pelo fato de pagar pelo que ela diz, pagar literalmente, né, diferente das redes sociais, se um veículo de comunicação ela inventa uma fake news, ela corre o risco de ser multada e ter que pagar uma multa altíssima, diferente das redes sociais. Por isso que eu sou favorável à PL das fake news. Essas plataformas têm que passar a ter responsabilidade. Mas como é que vai ter responsabilidade por algo que fulano mentiu? Então corra logo atrás, que crie mecanismos para desmentir aquela fake news. Para, por exemplo, não acontecer o que aconteceu com o Josenildo, que disse que a cunhada dele recebeu um e-mail. Isso deve ter surgido aí. Isso aí, na verdade, deve ser golpe.
né? Sim, Golpe para roubar os dados. Mas tem muita gente que fica só acompanhando o que sai em grupo do WhatsApp, o que sai no Instagram, e quando vai ver é notícia falsa, né? Exatamente. Inclusive, pode ser tentativa de golpe financeiro, pode ser tentativa, inclusive, de fomentar essa questão aí, né, com fake news, aumentar essa discussão em torno da manipulação de informações, porque a gente sabe que essas big techs têm mais informação, sabe mais da vida da gente do que a gente mesmo. Então ele coloca na caixa de entrada do e-mail daquela pessoa porque sabe que ela se interessa por aquele tema e vai se revoltar e etc. Eles sabem muito dos nossos interesses, então sabe que isso vai gerar uma comoção naquelas pessoas que receberam. Juliana, e o pior é quando as fake news são propagadas, difundidas por personagens, por figuras públicas. A gente teve recentemente o deputado federal Deltan Dallagnol, né, propagando nas redes sociais que a PL das fake news iria prejudicar a veiculação de versículos bíblicos. E veio o governador, tão elogiado aqui por Fábio Augusto, governador de São Paulo, disse que a declaração de Lula em relação à guerra da Ucrânia e da Rússia estava impedindo investimentos da Ucrânia bilionários. O governo da Ucrânia teve que desmentir com base numa notícia de Tarcísio de Freitas vinculada pela CNN. Para você ver, as notícias falsas, as fake news, ela tem uma proporção maior ainda quando são propagadas por figuras públicas. E as pessoas pegam aquele recorte, aí vai para o WhatsApp, para Instagram, para todo canto, e vai disseminando. Acaba dando um verniz de credibilidade, né? De credibilidade. Fábio Augusto, veja aí a confusão do PL de João Pessoa, que você vai contar tudo já já. Só mais 2 ouvintes para a gente ir para a discussão, para a confusão no PL. Primeiro, Coxinha, alô, boa tarde. Boa tarde a todos, quero desejar um ótimo programa para todos. Um beijo para Juliana e um abraço para Fábio Bernardo, Heloísa de Mangabeira. Ju. Eu já reconheci agora a voz de Heloísa. Coisa linda, um cheiro, Heloísa. Deve estar se arrumando para ir para a escola essa hora, se já não foi de manhã, né? Então a gente vai moderar aqui o tom da palavra, o tom dos discursos, porque a gente tem muitos ouvintes mirins, a gente já viu, inclusive semana passada, algumas fotos, não foi, de pequenos aí, escutando a gente. Então, ó, vamos manter Heloísa, aqui pode chamar ela de Lolô. E aí, Heloísa, pode? Um bebezinho que eu chamo ela de Lolô, que mora em Imperatriz, lá no Maranhão. Mais um ouvinte, Coxa, alô, boa tarde. Fabão, boa tarde, meu nome é Tarcísio aqui de Santa Rita. Beleza, boy, você é a favor aí da PL das fake news, mas o que você não leva em consideração é que quem vai comandar isso aí é o governo. O governo vai poder censurar todo e qualquer cidadão que ele quiser, entendeu? Vão poder, eu tô criticando Lula. Aí vão dizer, isso aí não pode, que não sei o que. Vão inventar 1001 desculpa para censurar o brasileiro. Entendeu? É uma maneira de censurar o brasileiro, querendo ou não. Beleza, que tem muita gente que acredita em mentira dos outros, mas mesmo assim, você querendo acreditar ou não, você que tem pelo menos o QI positivo e não o QI negativo, que muita gente tem, de acreditar em mentira dos outros. Mas assim, como eu tô lhe dizendo, essa PL vai colocar muito poder em político, o próprio político, tem político que espalha fake news e eles não podem ser fiscalizados. Na própria lei tem dizendo, eles não têm especificando o que é fake news, mas os políticos podem falar a besteira que quiser e tá tudo certo. A gente não pode, entendeu? O problema é isso. Eles vão censurar o brasileiro e vão dar o poder todo pro político. Só o político é o dono da verdade agora. Valeu, Tarcísio Henrique, que mandou. Ô Tarcísio, eu acho muito bacana a sua preocupação com a liberdade de expressão, que inclusive é o que a gente prima, é a nossa matéria-prima aqui de trabalho. A gente vive de liberdade de expressão. Se não existisse, a gente nem aqui estaria fazendo esse trabalho que a gente faz. Agora, uma dica, um conselho muito importante, Tarcísio. Procure ler, de fato, o PL, procure fontes legítimas de informação e não apenas filtre, não apenas pegue informações que lhe são passadas por pessoas que têm interesse. A gente tem aqui, inclusive ponto a ponto, do que trata o PL. A gente, obviamente, precisa discutir amplamente isso. Acredito que não deve ser votado assim a toque de caixa, porque
trata-se de um tema muito sensível, muito delicado de fato. Agora trata, por exemplo, Tarcísio, de que as empresas que têm todos os nossos dados, como Google, Facebook, que sabem muito mais da nossa vida do que a gente mesmo, de que eles sejam responsabilizados por reparação de danos causados por conteúdos gerados por terceiros, por exemplo, que eles tenham transparência, que os provedores tenham transparência. Isso não tem a ver com a gente, tem a ver com os provedores. Que tenha, entre os pontos, inclusive, a livre expressão com responsabilidade para não ferir e não restringir minorias, entre outras coisas. E aí a gente precisa ler, saber de fato do que se trata e não reproduzir. Leia o PL e você vai ver que não é absolutamente nada disso do que você está pensando. Ô, Ju, eu sei que a gente tem uma programação de entrevistas já confirmada para essa agenda, para essa semana. Vamos tentar trazer alguém que explique melhor, porque o que Tarcísio faz é reproduzir narrativas que são divulgadas, mas a gente mesmo que trabalha na imprensa, eu dizia antes de você chegar, Ju, a Fábio e a Petrônio e a Coxinha, que eu mesmo preciso me aprofundar mais ainda nas discussões em relação à PL das fake news. E assim, é preciso também desconstruir algumas coisas, né? Não é verdade que a PL das fake news é algo do governo Lula, né? É preciso dizer que esse projeto tramita há 3 anos na Câmara dos Deputados, inclusive o ano passado, durante o governo de Bolsonaro, né? O presidente era Bolsonaro, o próprio Congresso rejeitou o pedido de urgência. Então não é uma coisa nova, mas acho que é bom a gente aprofundar as discussões. Eu acho que o F5 pode servir de mecanismo para a gente levar mais informações para a sociedade. E só para finalizar, não sei se vocês viram uma reportagem publicada no Fantástico no último domingo, mostrando que essas plataformas, uma chamada inclusive Discord, onde os adolescentes estão se encontrando para cometer automutilação. Né? Eles estimulam as pessoas, os adolescentes a cometer esses ataques nas escolas, automutilações, coisas terríveis, assustadoras. E a plataforma simplesmente não tem responsabilização por nada. Por nada. Houve o assassinato de uma mulher há 3, 4 anos, porque colocaram ela como a bruxa de não sei onde, e a mulher foi colocada no Facebook, e o Facebook disseminou esse conteúdo, não teve responsabilização por nada. Então é preciso responsabilizar, sim, os meios. Eu concordo. A gente está vendo coisas absurdas no nosso país. O problema é que tem uma tese que fica se levantando, que agora com a regulamentação a gente vai censurar as pessoas, ninguém vai poder mais emitir opinião. Não é assim, gente. Por isso que o Ju está dizendo, vamos ler mais. E eu estou propondo aqui a gente ampliar a discussão, trazendo... Tem aí, certamente aqui na Paraíba, tem alguém... O professor Humberto Júnior pode até nos ajudar nisso. Né? Não sei se ele mesmo indicar alguém que está por dentro disso tudo. Fábio Augusto, Petrônio Torres, Ju, Coxinha. Olha o tamanho da responsabilidade que a gente tem de fazer o F5. Quem está nos acompanhando nesse momento é ninguém mais, ninguém menos do que um dos maiores nomes do jornalismo da Paraíba. Eu costumo chamá-lo de professor Rubens Nóbrega, um dos textos mais brilhantes da imprensa paraibana, a meu ver. E ele diz o seguinte: boa tarde, Fabão. Tabela do imposto de renda estava congelada desde Temer. Bolsonaro manteve o congelamento por todo o mandato. E agora a gente traz essa informação da medida provisória. Rubão, professor Rubão, aquele abraço, obrigado demais pela audiência. Coxinha, só mais um ouvinte para a gente trazer a confusão no PL de João Pessoa. Coxa, alô, boa tarde. Bom dia, boa tarde, amigos da Pop, que é o Rodrigo Santa Rita. Pessoal, o projeto do bolsonarismo era muito claro. Primeiro qual é o primeiro pilar? Descredibilizar a grande mídia. Por que eles queriam descredibilizar? Porque a grande mídia ainda tem uma grande audiência. E ela é profissional, ela busca checar os fatos. Então ela sempre estaria ali fazendo um contraponto, como faz até hoje. Então ele elegeu alguns institutos, né, algumas instituições, como o Globo, Folha de São Paulo, entre outros, que é para quê? Sempre vão checar a notícia. Segundo, produz mentira em massa, porque ele sabe que a rede social hoje tomou conta da sociedade. É um meio mais eficaz de se distribuir isso. Então não é à toa que esse pessoal vai ser contra, porque o maior instrumento que ele tem de manipulação está ameaçado de ser o quê? De ser responsabilizado os autores. E essas plataformas aqui não vão querer mesmo ser responsabilizadas, porque elas vão ter que desembolsar muito dinheiro.
né? Quem não sabe aí, quem não já sofreu aí com fake, os caras fazem os fakes aí para se descobrir, é a maior dificuldade. E os casos nem descobrem. Boa tarde, Juliana, Fabão e Petrônio. Eu gostaria de pedir aí uma música para minha filha Isis, está completando hoje 6 anos de idade. Isis, papai, mamãe, seu irmão Matheus, lhe ama muito, viu? Muita felicidade e que Deus continue lhe abençoando. Valeu! E, pelo que eu entendi, é Iris, né? Ou Isis? Saúde e felicidade, Iris ou Isis, filha do nosso ouvinte José do Egito. Vida longa, saúde. Muito bem, DJ Coxa. Deixa eu só colocar meu amigo Kiko do Castelo Branco, rapidinho. Boa tarde, Fábio Bernardo. Desculpa a minha ignorância, o ouvinte do F5. Mas essa tal fake news é aquela palavra mentira, né? E toda a vida a mentira, ela foi punida. Vocês se lembram dos coronéis? Quando uma pessoa mentia, o que é que eles faziam? Eles faziam aquela turma pagar pelo erro da mentira que cometeu. Eu penso assim. Então, mentira, gente, é um crime. É um crime, é uma falsa verdade que você quer impor. Eu vejo dessa maneira. Então, essa fake news é só para mascarar mais a palavra. Pensa assim. Valeu, meu prefeitão Kiko do Castelo Branco. Kiko do Castelo Branco. Eu fico com pena. Os ouvintes vão mandando, eu fico querendo botar todo mundo, Fábio Augusto. Deixa eu só botar Leonardo Lustosa, rapidinho, Fábio Augusto. Boa tarde, Fabão. Boa tarde, Petrônio. Fabinho, né? Juliana, Coxinha. Ô, Coxinha, solta o hino do Vasco aí, remixado. Vai, cuida. Chama. Rumo a Série B de novo, viu, Coxinha? Vasquinho tá demais, viu? Voltou tudo ao normal. Um abraço, meu velho. Leonardo Lustosa aqui do Vasco. Valeu, Léo. Coxinha vai preparar, viu? Fábio Augusto, que confusão danada é essa no partido do capitão? Nilvan vai deixar o partido mesmo? Valber Virgulino vai deixar? Cabo Gilberto assume? Conte tudo, Fábio Augusto. Não esconda nada. Fábio, pois é, quando foi no dia de hoje, todo mundo foi pego aí de uma certa surpresa, né? Surpresa entre aspas, que ninguém sabia se seria hoje ou não. Mas hoje foi dada a presidência municipal do Diretório Municipal aqui de João Pessoa ao deputado federal Cabo Gilberto Silva, que assumiu o comando. O vereador Duval Ferreira deixa o comando da legenda que já vinha comandando há alguns anos. E agora aqui em João Pessoa. Aqui, o daqui de João Pessoa. E agora passa a ser comandado pelo deputado federal Cabo Gilberto Silva. E diante disso aí, desse novo comando, o Cabo Gilberto assumindo o PL aqui em João Pessoa, alguns deputados, a exemplo de Valber Virgulino, já se pronunciou, já disse que não aceita, que pode deixar a legenda. O ex-candidato a governador e a ex-candidato a prefeito também aqui da capital, comunicador Nilvan Ferreira, também já se pronunciou. Inclusive, ele até mandou um áudio para nossa equipe de reportagem, Fábio, aqui. Ele já... respondendo a essa matéria que foi divulgada no blog do Maurílio Júnior, vai ser pelo Bluetooth, pelo blog de Maurílio Júnior, afirmando que ele poderia vir a deixar a legenda. Segundo o blog aqui, Nilvan Ferreira ameaça deixar PL após Cabo Gilberto assumir o diretório de João Pessoa. E na fala que ele mandou aqui Vamos lá, essa foi informação, eu até disse aqui, postada no blog do jornalista Maurílio Júnior. Você, como sempre, ligeirinho, atento, manteve contato com o Nilvan e já tem a posição de Nilvan em relação a essa informação, é isso? Isso mesmo. Então é informação quentíssima. Quentíssima. Agorinha, ele acabou de falar aqui conosco, mandou um áudio aqui explicando, já justamente ele está rebatendo essa matéria de Maurílio, que ele disse que não foi bem assim. Mas vamos ouvir. Vamos escutar Nilvan Ferreira, rapaz. De Nilvan Ferreira. Boa tarde, Nilvan. Boa tarde, Fábio. Boa tarde a Petrônio, a Fábio Bernardo, Fabão. Só para esclarecer aí a manchete que Fábio Augusto acabou de mandar, para não ficar nenhum tipo de dúvida, nem de questionamento, nem de confusão. Eu não falei que ia deixar o PL porque Cabo Gilberto assumiu a direção do partido aqui em João Pessoa, não.
Ao contrário, eu gravei hoje umas 10 entrevistas parabenizando o Cabo, dizendo que a escolha foi justa, porque o Cabo é deputado federal, tem broche lá em Brasília, tem um voto lá em Brasília, e nada mais justo do que ele ser o presidente, até porque eu não tenho nenhum tipo de vaidade de ser presidente de PL aqui em João Pessoa, nem no estado. Eu apenas disse o seguinte, que a presidência do partido não significa dizer que é a decisão de quem é candidato a prefeito no próximo ano, porque eu já me lancei como pré-candidato a prefeito em 2024 e se Deus quiser, esteja vivo, serei candidato a prefeito. Nós temos que dividir isso em 2 etapas. A primeira etapa é a escolha do presidente do partido em João Pessoa, está definido, tem meu apoio, o presidente é Cabo Gilberto. A outra decisão sobre o candidato, que é a segunda etapa, é no próximo ano, a gente não pode antecipar, né? E eu disse, nós temos que ter critérios para escolher o nome e apenas eu disse, se os critérios corretos não forem utilizados, eu vou deixar o partido, eu deixo o partido. Foi o que eu falei, se os critérios para escolher o candidato não forem utilizados os critérios corretos, se eu tiver qualquer tipo de problema no PL, aí eu poderei pensar em deixar o partido, até porque para disputar eu preciso de um partido. Se o PL não me der legenda, então obviamente eu ou qualquer outra pessoa tem que escolher outro partido. Não foi somente isso, não há problema nenhum entre eu e Gilberto. Gilberto sabe que eu lhe ajudei muito na campanha de deputado federal aqui em João Pessoa principalmente. É meu amigo, é meu parceiro, tenho o maior respeito, está fazendo um grande mandato em Brasília e não há nenhum tipo de problema entre nós não, viu? Um abraço e muito obrigado. Para mim tá mais do que clara a declaração de Nilvan. Mais do que quiseram claro. criar. Mais do que claro. Nilvan não ameaçou deixar o PL, como sugere a postagem no blog de Maurílio, né? Ele, se bem que quando eu for olhar... Mas bem, ele foi bem claro também aqui. Se os critérios não forem adotados, eu deixo o partido. E os critérios para Nilvan é ele ser candidato também. Eu concordo. Agora, se bem que do texto de Maurílio está dizendo isso. A manchete diz mas o texto já diz isso, que Nilvan... Agora ficou bem claro. Nilvan está dizendo, em linhas gerais, me corrija se eu estou errado. Nilvan está dizendo, eu fico no PL. Agora, se o candidato não for eu estou fora. Eu estou fora. Mas não tem por que não ser Nilvana. Não tem por que não ser Nilvana. Rapaz, Petrônio, acho que a gente analisar direitinho, tá certo. Nilvan vem numa crescente aí nas 2 últimas campanhas que disputou, disputou bem. Mas também o deputado estadual Valber Virgulino foi o mais votado aqui em João Pessoa. Tem que ser levado em consideração. O Cabo Gilberto foi o deputado federal mais votado em João Pessoa. Tem que ser levado em consideração. E Nilvan foi o candidato a governador mais bem votado em João Pessoa. Ou seja, ele foi pro segundo turno para prefeito de João Pessoa. O partido tem bons quadros. Não tem nem lógica. Não, mas olha, não é eu querendo defender A, B ou C aqui não. Mas o partido tem bons quadros para se colocar na mesa e debater. Fábio, é diferente, voto para proporcional e voto para executivo. Sabe, candidato cabeça de chapa é uma outra história. Sabe? Com todo respeito às votações de Cabo Gilberto e de Valber Virgulino, não faz o menor sentido. Você acha que Nilvan tem muito mais poder de fogo? Claro, Fábio. É preciso respeitar Nilvan, gente. Não, claro. Nilvan foi pro segundo turno. Nilvan ganhou. Nilvan teve mais votos. Perdeu, porque todo mundo aqui perdeu a campanha por 20 mil votos. 20 mil votos. Nilvan bateu o governador João Azevedo aqui, meu irmão. Não foi só João, não. Não, eu sei. Todo mundo. Eu tô dizendo, por exemplo, o governador da Paraíba, Nilvan bateu. Ei, o senador... Nilvan ganhou em Cabedelo. Nilvan ganhou em Santa Rita. Nilvan ganhou em Bahia. Fábio Petrônio Torres, o vice-presidente do Senado, veneziano Vital do Rego, ficou atrás de Nilvan, meu amigo. Pronto, vou dizer mais nada. Na Paraíba. E Petrônio lembrou, Nilvan ganhou na Grande João Pessoa todo, para governador. Exato. Obviamente que a disputa para governador é uma coisa, a disputa para prefeito mas é outra. É aquela coisa, cada eleição é uma eleição, é diferente, o cenário é diferente. Eu só acho que o PL tem bons quadros. E o nome de Nilvan, para mim também, eu acho que é o nome mais cotado hoje para apresentar. Sinceramente, eu acho que o presidente do PL de João Pessoa era para ser Nilvan Ferreira. Pelo tamanho que ele saiu das urnas em 2020 e 2022. Verdade. Né? O deputado Cabo Gilberto, com todo o respeito, a gente sabe que é assim que funciona no PL.
no PT não, vamos deixar o PT de fora porque o PT é diferente, mas no PL, vamos lá, os presidentes dos partidos aqui na Paraíba, todos são deputados federais, quase todos, né? O Elton Roberto é presidente do PL, a gente sabe que há uma tradição, mas eu acho que Nilvan, até por estar sem mandato, até por estar fora dos microfones da TV, onde ele é muito forte, ele poderia ser o presidente do partido, inclusive para ter espaço, voz, para poder dar entrevistas, para poder se posicionar. Agora, olha só, para a gente ir para o intervalo comercial, o Coxinha está me lembrando. Estou vendo aqui matéria do WSCom, que é o portal de Walter Santos. Aliás, é o primeiro portal de notícias. Há uma discussão, mas no grito é o primeiro portal de notícias da Paraíba, né? O WSCom, porque há uma informação que tinha um outro aí no passado. Mas, enfim, o primeiro, a gente acredita como o primeiro veículo de comunicação online da Paraíba, o WSCom. A manchete do WSCom é a seguinte: Cabo Gilberto assume comando do PL de João Pessoa. Ponto e vírgula. O Elton Roberto diz que deputado será o nome do partido para a disputa na capital em 2024. É a manchete do WSCom. Aí vamos ler 3 parágrafos para a gente poder entender, para não incorrer no que Nilvan acabou rebatendo há pouco. Diz o texto do WSCom: o deputado federal Cabo Gilberto Silva irá assumir o comando do Diretório Municipal do Partido Liberal em João Pessoa nos próximos dias. A informação foi confirmada nesta terça-feira pelo presidente estadual da legenda, Elton Roberto. Prossegue o texto do portal WSCom. Segundo o deputado Elton Roberto, Cabo Gilberto será o nome do partido para a disputa pela prefeitura da capital nas eleições de 2024. Aspas para o Elton Roberto. Foi um acordo, até porque Cabo Gilberto é um deputado federal também e está pleiteando seu candidato a prefeito. Foi o que o presidente nacional do partido me falou. Fecha aspas, o Elton Roberto. Vai dar confusão. Nilvan já está preparando as malas. E assim, eu acho que o PL perde. Eu acho que o PL perde sem Nilvan. Não, primeiro perde porque já começa a fragmentar, né, Pepa? Isso. Você tem Nilvan, Cabo Gilberto e Valber Virgulino, 3 cababons de voto, sobretudo em João Pessoa, se Valber Virgulino já mostrou que foi com raiva. Nilvan deixou claro aqui que se ele não for o candidato do PL em João Pessoa, ele está fora do partido. Assim, eu não estou entendendo. E o Cabo Gilberto deve ter um monte de gente. Tem que ser tu, Cabo. Tem que ser tu. Tu for candidato a prefeito e não der certo, tu não perde nada. Só fez ampliar o teu nome. Mas é o que eu digo. Aí você fragmenta a legenda, você fragmenta os votos da oposição, você perde, na minha visão, o melhor nome do PL hoje para a disputa da prefeitura de João Pessoa. Com você, Pipa. É Nilvan Ferreira. E vou mais além. Eu não sei qual é sabe? Essa vibe, Pepa, dos partidos lá em Brasília só querem dar o comando das legendas a quem tem mandato de deputado federal. Não, meu irmão, mas, por exemplo, quem manda no partido é o Wellington, certo? Eu não estou entendendo essa vibe de querer escantear Nilvan. Eu acho que o partido em João Pessoa era para ser comandado por Nilvan. Mostrou que é bom de voto, não é isso? É. Vamos para o intervalo comercial? Antes do intervalo comercial, eu tenho que falar dela, viu, Fábio Augusto? Você que é o mais novo no programa, ainda não degustou, você precisa, meu amigo Fábio Augusto, descobrir porque a Boa do Brejo é a melhor cachaça do mundo. Ela é suave, é transparente, é aveludada, não queima na boca e tem o puro aroma da cana-de-açúcar. Ela é ideal para todas as ocasiões e todos os tipos de drinks. E tem mais, viu? Você pode ter a Boa do Brejo no seu comércio ou ser um revendedor da melhor cachaça do mundo. É só ligar pro meu amigo Cício, o homem da Boa do Brejo. Anota o telefone dele, 98801-3717. Você também pode acessar o Instagram oficial Boa do Brejo, uma cachaça que é nossa. Boa do Brejo, DJ Coxa, é de Areia, cidade que foi reconhecida como a capital da cachaça. Ei, escuta isso. Chegou a cachaça Boa do Brejo, lá de Areia. E você só vai saber porque ela é boa mesmo se provar. Chama! Cachaça Boa do Brejo, a boa de verdade. Beba com moderação. 13h14, o intervalo é rapidinho, a gente volta já.
F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Programa F5. Oferecimento. Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. Aliança Madeiras e material de construção. Produtos de qualidade e preço baixo. Cachaça Boa do Brejo. Direto de Areia. Prove e se surpreenda. Beba com moderação. Acerte na escolha. Na hora de construir ou reformar, a Aliança Madeiras tem produtos de qualidade, entrega rápida e o maior estoque de telecerâmicas da cidade. Compre em até 10 vezes nos cartões. Aliança Madeiras e Material de Construção. Principal do José Américo. 3231-1513. Chegou em toda a região a Cachaça Boa do Brejo. Direto de Areia. Prove e se surpreenda. Ela é suave, macia e pura. Boa do Brejo. A boa de verdade. Cachaça Boa do Brejo. A boa de verdade. Beba com moderação. Vem, meu povo, que é barato, é qualidade. Quem cantar, quero ver tu almoçando. E tem também nosso jantar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. As panelas já tão quentes, pede logo teu almoço. Estufa o bucho da gente, isso é muito saboroso. E o coração de repente se alegra com esse almoço. Vem, meu povo, que é barato, é qualidade. Quem cantar, quero ver tu almoçando. E tem também nosso jantar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. Para uma casa sem, chama Clean. Para uma empresa sem, chama Clean. Para uma vida sem, chama Clean. Pra cá tem controle sim. Clean na voadora, Clean no rapidinho, Clean no venenoso, Clean no zumbidinho. Quer tranquilidade, conte com a Clean. Pra cá tem controle sim. 3222-6444. Pra cá tem controle sim. Controle profissional de pragas é na Clean. Chegamos, Conde! Agora a cidade de Conde tem a melhor opção para você abastecer seu carro com um elevado padrão de atendimento, qualidade e variedade em produtos e serviços para facilitar seu dia a dia. Com ampla estrutura e localização privilegiada, estamos localizados na Rua General Perouse, sem número, bem pertinho de você. Visite nossa nova unidade, abasteça seu veículo e aproveite nossas condições especiais. Posto Opção, a rede de postos que mais cresce na Paraíba, sempre a postos por você. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Não fique vendo a banda passar. Petrônio Torres. Fábio Bernardo. 13h18. Deixa eu dar uma dica boa para quem está nos acompanhando agora, viu? Para uma vida com mais saúde e bem-estar para a sua família e seu negócio, chame a Clean. Lá você conta com profissionais técnicos e produtos de qualidade. Tudo regulamentado pela Anvisa. Na Clean, você encontra o melhor serviço de controle de pragas, sanitização e limpeza de caixa d'água. Mande agora mesmo uma mensagem no WhatsApp ou ligue para o 32 22 6444. Eu disse 32 22 6444. Clean, praga tem controle sim. 13h19. Como é bom fazer parte deste programa. A gente levanta a bola, nossa equipe cai em campo e resolve a parada. Quinta-feira, 13 horas. Agende na sua anotação aí no seu celular. Bote na sua agenda. 13 horas com o professor Humberto Júnior, professor universitário, entende do assunto, e também com o advogado Rômulo Oliveira, que já por muito tempo já nos ajudou aqui no F5. A gente vai debater, discutir o projeto de lei das fake news.
Eu tô com o Ju, tô com quase todo mundo. Acho que ele não vai à votação hoje. Então, quinta-feira, aqui no F5, professor Humberto Júnior, também doutor Rômulo Oliveira, pra gente dar um F5 geral, debater, discutir tudo sobre o PL das fake news. 13h20, Juliana Carneiro, João Pessoa ganhou novos ônibus. A frota de João Pessoa, novos ônibus a partir de hoje, Ju. Pois é, notícia boa, viu? 20 novos veículos, olha, 0 quilômetros, foram entregues à população de João Pessoa na manhã de hoje. E aí, a frota circular, que é de suma importância, sobretudo para quem circula pela periferia da capital, será priorizada, viu? E tem mais. Até o final de julho, serão entregues mais 20 veículos. Mais novos, 20 veículos serão entregues à população de João Pessoa. Os ônibus já estão em circulação desde a manhã de hoje. Muito bacana. E aí, até o final de agosto, são 40 novos ônibus, entre novos e seminovos, que passaram por algumas reformas, aí, melhorias, serão entregues à população de João Pessoa. Bacana demais, né? Muito bom. E, Fábio Augusto, você tem aí um áudio com o prefeito Cícero Lucena, é isso? É sobre esse assunto? Sim, Fábio, é sobre esse assunto sim também. Deixa eu só tentar conectar aqui, só pra gente... O prefeito Cícero, Pronto, nessa conectei. solenidade, né? Foi hoje de manhã na Lagoa, hoje né? na manhã, ele chegou a discursar e disse que ele prometeu que os veículos aqui em João Pessoa vão ganhar Wi-Fi, ar-condicionado e carregador de celular. Tem uma rápida fala do prefeito falando justamente sobre essa entrega de ônibus. Vamos escutar o prefeito Cícero Lucena. É muito bom, fico feliz porque, segundo a informação que eu recebi, só os 20 ônibus que entregamos hoje foi igual a 8 anos da gestão passada. Nós estamos colocando 40 ônibus zero, estamos colocando 40 ônibus seminovos e em outubro estaremos chegando com os 10 primeiros ligeirinhos com ar-condicionado. Isso vai fazer com que a idade média da nossa frota, que hoje são 11 anos, baixe para 7 anos para ter qualidade, respeito e conforto para os nossos usuários. Agora esse ritmo bacana tá aí essa informação do prefeito Cícero Lucena, né? Hoje João Pessoa ganhando novos ônibus. Agora, Fábio, o prefeito Cícero Lucena hoje também assinou ordem de serviço para a construção de apartamentos para moradores de áreas de risco do complexo Beira Rio, Fábio Augusto. Verdade, Fábio. Esse complexo faz parte daquele programa João Pessoa Sustentável, né? Isso, onde esse programa irá construir conjuntos habitacionais voltados exclusivamente para famílias que moram em áreas de risco. E essa primeira ordem de serviço foi justamente para esse complexo da Beira Rio, e o prefeito falou sobre essa assinatura dessa ordem de serviço. Ação social, de sustentabilidade, de respeito ao próximo, de cuidar daqueles que precisam, do olhar, do trabalho e da dedicação dos que fazem hoje a Prefeitura Municipal de João Pessoa. Aqui, próximo à comunidade onde eles moram, que no leito do rio, que chove, enche as casas, perde os imóveis, corre risco de vida, nós estamos trazendo, vamos construir essa obra dos 106 primeiro. Embora, espero que na próxima semana possamos dar mais 620 novos apartamentos que serão construídos. Com apartamento de 3 quartos, dependendo do tamanho da família que foi levantada, apartamento de 2 quartos, apartamento de 1 quarto, apartamento térreo, priorizando para o deficiente e o idoso, em todos os condomínios, espaços comerciais, a garantia da assistência da creche, do colégio, das unidades básicas de saúde. Vamos instalar um novo CAPS na unidade lá na São Rafael e Padre Hildo. Ou seja, é a Prefeitura cuidando com responsabilidade, projetos devidamente analisados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, que é um banco com a visão social parecida com a nossa. Então, fico muito feliz em estar exatamente melhorando a vida dessas pessoas. É uma missão que Deus me deu e que eu não abro mão. Fábio, quem esteve por lá também foi o vice-prefeito de João Pessoa, né, Léo Bezerra, que o prefeito viajou, foi ao Rio de Janeiro e a Brasília, tem algumas ações, reuniões por lá, o Ministério vai trazer algumas coisas importantes. O prefeito viajou hoje, foi? O prefeito viajou, já agora de manhã, pegou um voo das 11 horas.
E nós conversamos com o vice-prefeito, o prefeito interino, Léo Bezerra, sobre essa questão, essa parceria boa que está tendo, né, a Prefeitura de João Pessoa e o governo do Estado para várias obras, tocando várias obras aqui. Em seguida, Léo também falou sobre a declaração dada pelo seu pai, o deputado estadual Evásio Bezerra, semana passada aqui no F5, de que ele sonhou e que Luciano Cartacho estará junto com Cícero Lucena, apoiando Cícero nas eleições de 2024. Léo falou sobre isso hoje? Falou sobre isso também. Mas, primeiramente, ele fala sobre essa parceria com o governo do Estado. Vamos ouvir aqui. Então, deve cumprir um papel. O que eu fazia na Câmara Municipal não era só criticar por criticar, e sim encaminhar sugestões, encaminhar pautas, discutir. Como eu fazia, eu pedia audiências naquela época para o prefeito em exercício. E, infelizmente, eu nunca tinha sido ouvido, nunca sentei naquela época com o prefeito. E agora de forma totalmente diferente. Eu acho que a oposição tem o que eu não tive, que é um prefeito e um governador de portas abertas, que está para dialogar, que está para discutir. Não existe bandeiras políticas. Eu acho que o momento agora não é de falar em eleição. O momento agora é de trabalhar, que os deputados encaminhem emendas, que os deputados federais, que os deputados estaduais, que os vereadores encaminhem emendas. Hoje a gente esteve hoje de manhã entregando 40 novos ônibus. Anunciamos a volta do Ligeirinho, um ônibus com ar-condicionado. O prefeito já mencionou também o ônibus elétrico que vem para João Pessoa. Eu acho que é isso que a população quer. Eu acho que a eleição é deixar para o ano da eleição e hoje é trabalhar e trazer recursos para João Pessoa. Mas ainda sobre essa questão da oposição, na semana passada, no programa F5, o deputado estadual Evásio Bezerra, seu pai, deu uma declaração dizendo que acredita que o ex-prefeito Luciano Cartacho, que vem batendo muito na gestão do prefeito Cícero Lucena, vai dar mais uma segurada e possivelmente poderão estar juntos em 2024. A sua opinião em relação a isso? Na verdade, como eu sempre disse, as portas da Prefeitura Municipal de João Pessoa estão abertas para o deputado Luciano ou qualquer deputado ou vereador que queira construir. Eu sento com qualquer pessoa que queira melhorar João Pessoa. Eu acho que não é o momento de falar de eleição. Acho que o momento é de fazer uma reflexão e de melhorar a qualidade de vida da nossa população. Eu sou muito grato ao ex-prefeito Luciano Cartacho, que nos ajudou, que nos apoiou o governador João Azevedo no segundo turno da eleição. Então tenho certeza que no momento certo nós vamos conversar, nós vamos discutir, debater João Pessoa, que eu acho que é esse o interesse dele, é esse o nosso interesse, melhorar a qualidade de vida da nossa população. Pelo que eu entendi, o vice-prefeito João Pessoa seguiu o caminho também de estar, estamos aqui para conversar com todo mundo. Quem quiser o bem de João Pessoa, deixou as portas abertas também, né? Deixou as portas abertas. Não só para o deputado Luciano, como ele disse, a oposição no geral. Quem rejeita apoio, né? Muito bem, são 13h27, a gente vai para o intervalo comercial. Na volta já chegou por aqui a professora América, secretária de Educação de João Pessoa. A gente vai falar sobre a educação da capital, segurança nas escolas, concurso público. Eu quero saber mais dessa sala Google que tanto o povo está falando. João Almeida falou dela, Diego Tavares falou dela. Quero saber mais sobre essa sala Google. Muita gente dizendo que as escolas do município estão em outro patamar, parafraseando o Bruno Henrique do Flamengo. E a gente vai saber tudo já já com a professora América. Coxinha, o intervalo é rapidinho, a gente faz agora para a gente ficar livre durante 30 minutos papeando com a secretária de Educação da capital. É rapidinho, Coxinha. É VaptVupt. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Noite do Forró Lambada no Esporte Show no Valentina de Figueiredo com Zé Orlando, Léo Barreto, vem provar da moda e Chico Forrosado. Eu vou pegar a minha condição. Dia 6 de maio a partir das 21 horas no Esporte Show na Avenida Emília Mendonça Gomes, Valentina de Figueiredo. Informações 988302336. Sou pistoleiro. Tá precisando de dinheiro? Ah,
Então não se preocupa, a Mais Brasil Cred tem a solução. Transforme o limite do seu cartão de crédito em dinheiro na mão. Ligue agora ou fale pelo zap 987 10 17 43. Vou dar um exemplo. Pegue R$1.000 e pague em 12 parcelas de apenas R$99. Vou repetir. Você pega R$1.000 e paga em 12 parcelas de R$99. Aqui é dinheiro na hora. A Mais Brasil Cred fica em Mangabeira. Não consultamos SPC nem Serasa. Ligue e a gente vai onde você estiver. 987 10 17 43. Gino Pet. Pet Shop com mais de 20 anos de história no Geisel. E que há 2 anos inaugurou um novo espaço para sua clínica veterinária. Agora está com atendimento clínico 24 horas por dia. Isso mesmo, em casos de emergência com seu pet. Vacinas, cirurgias, internamento. Vem pra Gino Pet, que está localizada no Geisel, na Avenida Juscelino Kubitschek, número 51, vizinho ao Bradesco. Siga o Instagram, @GinoPetJP. Conhece a história do seu Antônio? Seu mercado é a vida dele, e onde ele passa a maior parte do tempo cuidando do negócio e da família. Seu dia era tão corrido que não sobrava tempo pra nada. Então ele conheceu o Brinks Complete, uma solução que simplificou a gestão do dinheiro e o liberou para fazer o que mais gosta: atender clientes e gerar novos negócios. Seu dia deixou de ser cheio para ser completo. Se identificou? Acesse br.brinks.com ou ligue 839 91 34 50 67 e mude também a sua história. O que tem valor tem Brinks. Mangabeira Shopping. Aqui é o seu lugar. Sabe por quê? Porque aqui você se diverte, faz suas compras e passeia com os amigos ou a família. Seja para um cineminha, um boliche, para levar as crianças no parque, almoço, jantar ou lanchinho. Aqui é o seu lugar. Afinal, temos uma ampla praça de alimentação e lazer, além de ótimas opções para você presentear a si mesmo ou a quem você ama. Vem, Mangabeira Shopping, aqui é o seu lugar. Pop FM 89.3. No Brasil inteiro, quem conhece a vida da estrada sabe que robustez, desempenho e economia de verdade é com os caminhões Iveco. E na Paraíba, Iveco é na Audax. O lugar para comprar ou cuidar do seu caminhão com a máxima qualidade e compromisso. Veja de perto a excelência de modelos como os nossos pesados, fortes e brutos com baixo consumo e custo de manutenção. Venha conhecer toda a linha da Iveco Audax. Ligue 2178 7033. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Conquiste seu emprego com as profissões mais procuradas pelo mercado de trabalho. Prepare-se na melhor escola técnica da Paraíba, a São Vicente de Paula. Matrículas abertas para os cursos técnicos em enfermagem, radiologia, segurança do trabalho, corretor de imóveis, laboratórios, edificações e eletrotécnica. Fale agora pelo WhatsApp 987347332 e ganhe uma bolsa de estudos com descontos especiais. Escola Técnica São Vicente de Paula, João Pessoa, Campina Grande, Guarabira e Bahia. Em Mangabeira, você tem a SL Odontologia. Somos uma clínica especializada em oferecer serviços odontológicos de alta qualidade para cuidar do seu sorriso. Serviços de clareamento, implante, aparelho, facetas em resina, lentes de contato, prótese, canal e ainda atendemos pela Uniodonto. Parcelamos no cartão em até 18 vezes e boleto bancário. Em Mangabeira, na rua Josefa Taveira, 1469. Siga-nos no Instagram, SL_Odontologia ou Zap 83 982 26 51 72. Programa F5. Oferecimento Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. Aliança Madeiras e material de construção. Produtos de qualidade e preço baixo. Cachaça Boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Beba com moderação. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Não fique vendo a banda passar. Petrônio Torres. Fábio Bernardo. 13h34. Muito bem, 13h34. Já estamos aqui nos estúdios da Rádio Pop FM com a professora América, secretária de Educação de João Pessoa, para a gente falar sobre a educação da nossa cidade, da capital de todos os paraibanos. Eu dizia que eu quero descobrir mais, saber mais dessa sala Google
Semana passada 2 secretários estiveram aqui, falaram tanto da sala Google, tem muita gente querendo saber de concurso, enfim, muitos assuntos para a gente debater com a secretária de Educação da capital. Mais uma vez, como sempre, Petrônio Torres, você faz as honras da casa para a professora América. Secretária, boa tarde, bem-vindo ao programa F5, Rádio Pop. Eu queria que a senhora desse um F5, literalmente, na nossa educação. Como é que está, por exemplo, o andamento de reformas, construção de novas salas de aula, novas unidades educacionais? O ano passado já teve distribuição de tablet, teve a renovação esse ano. Como é que está a parte de segurança das escolas? Teve muita confusão nas escolas em todo o país, esse movimento aí de violência que invadiu as salas de aulas de todo o país. Dá um F5 aí, secretária. Boa tarde, bem-vinda mais uma vez. Boa tarde a você, boa tarde a todos que estão aqui no estúdio, a Coxinha, a você que está em casa, o servidor da rede, principalmente, o professor, enfim. Para falar um pouco da educação do município, a gente tem que falar um pouco justamente da demanda que a gente tem na rede, né? Então, assim, um dos pontos que logo quando assumi a secretaria, que fui orientada pelo prefeito Cícero, foi de vaga para todos. É tanto que a gente foi buscar e massificar a oferta para que todos, fazendo justamente um trabalho de rede. Hoje a gente vê muitas escolas públicas onde só umas escolas funcionam bem. Então, nesse momento, a gente tem trabalhado um trabalho de rede, trazendo a melhoria da qualidade de ensino para todas as unidades que a gente tem, desde a creche até as nossas escolas. Também sem esquecer os nossos alunos que estão à noite, que é da EJA. E um dos pontos que a gente massificou muito, que a gente estava na pandemia, era justamente a parte tecnológica dentro das escolas. Coisa que depois de 1 ano e meio das escolas paralisadas, a gente via não tinha mais esse instrumento, nem esses equipamentos dentro da rede. Então, de imediato, a gente começou a fazer a distribuição dos tablets, como os Chromebooks para os nossos professores. Eu que sou professora de rede pública, eu também participei de dar aula remota, não foi fácil. A gente teve que reinventar, não é? Porque tinha uma metodologia que usava diariamente e a gente teve que trazer também essa parte tecnológica. Muitos dos nossos professores, os meus colegas, não tinham esse domínio. Então, não foi fácil. A gente começou com a formação dessa parte tecnológica, trazendo os Chromebooks, com a internet, né, no chip, nas unidades, né, onde a gente avançou e chegou nas salas Google, né? Então, a gente trouxe, além dessa estrutura nova, desse padrão novo que a gente está trazendo para a rede, cuidando da parte física, trazendo a água, que muitas escolas ainda faltam, porque às vezes não tem água, dispensa os alunos. Então, a gente trazendo caixa d'água subterrada e suspensa, subestação para também suportar a energia, já que a gente está trazendo sala Google, sala Make, todos os nossos funcionários com equipamentos tecnológicos, não é? E as salas do Google vem justamente disso, na parceria que a gente fez com a Google, antes de chegar na Secretaria da Educação, logo depois da eleição, a gente fez uma visita, fez aquelas reuniões remotas, na época acontecia remotamente, e a gente conversou com algumas pessoas vinculadas à Google, e a gente fez essa parceria, uma parceria sem a gente, o município, dar nada. Né? Essa que é boa, né? Já que a gente não tinha recursos no momento, e a gente foi orientado no modelo bacana de sala Google, com os espaços interativos, né, com óculos virtuais, com Chromebook, com a TV, que a gente hoje usa uma metodologia que a própria TV vai para a sala de aula. A gente acabou com aqueles laboratórios de informática que ficava lá só juntando poeira. Acho que vocês lembram também disso, não é? Aí a gente trouxe esse modelo que o equipamento vai para a sala de aula. Então, todo o equipamento que a gente tem nessa sala, nessa mobilização toda, trouxe um personagem que é importante, que é um servidor, que trabalha a tecnologia dentro das escolas, na formação com os professores, na formação com os nossos alunos. Então, todo esse trabalho a gente tem conseguido colocar em todas as nossas unidades. E agora também a gente está trazendo justamente o Espaço Make, que é um espaço criativo para o nosso aluno inventar a moda e a gente fazer junto com um acompanhamento tecnológico, além também da arte e todo esse universo, não é? A gente também não pode esquecer, claro, da formação continuada para os nossos professores, que é muito importante. E eu sempre digo isso, que João Pessoa tem excelentes profissionais.
Não é? Aqui a gente tem doutores, tem mestrados, e agora a gente está oportunizando esse pessoal a trabalhar junto com a Secretaria da Educação. Então, todos os cargos hoje que a gente tem na Secretaria, a gente trouxe o pessoal da própria rede, que estava no chão da escola e que conhece o dia a dia, que vê o que é que tem para consertar, como é que a gente pode melhorar. Por isso que a gente tem avançado e por isso que tem dado certo. Professor, perdão, Fabão, são quantos alunos hoje? A gente hoje tem 73 mil alunos. Pegamos o município com 62 mil alunos. Um número também que eu acho que é importante a gente divulgar aqui é que quando a gente chegou dos nossos alunos especiais, eram 980, hoje a gente tem 3.090 alunos pais que estão acreditando no trabalho que a gente está fazendo na educação especial, né? Onde a gente trouxe o cuidador, o voluntariado, onde a gente trouxe para ajudar. Antes, os alunos se matriculavam e ficavam em casa, né? Era só a vaga garantida lá, cedida, sem o menino estar na presencialidade. Hoje, graças a Deus, a gente tem conseguido, né, contratar voluntariamente esse personagem que é importante demais nesse programa que a gente está avançando muito. A gente vê uma criança, quando ela chega na escola, no primeiro dia de aula, quando a gente vê depois de 3 meses, a gente vê o crescimento dessa criança. Então, isso também é um número que a gente tem vontade de divulgar. Esses especiais que a senhora se refere são autistas também? São autistas, é todo tipo de especial. É. E pessoas com deficiência. Eu ia justamente nessa pisada, a Petrone se antecipou e falou do número de alunos, 73 mil, são muitos alunos. A minha pergunta é, qual o tamanho, quantas escolas a gente tem? E em relação às creches, secretária, as creches também ficam a cargo da Secretaria da Educação, são suficientes? A gente ainda precisa avançar mais? Precisa sim. A gente precisa porque, inclusive, o atendimento das unidades de educação infantil, a gente está, pelo levantamento do IBGE, 72%. Agora chama CREI, né? Não é mais creche, não, né? É CEMEI hoje. CEMEI, CEMEI, porque hoje a gente trabalha com Centro Municipal de Educação Infantil. Certo. Creche é o atendimento de 0 a 3 anos. Certo. Quando a gente traz o pré-escolar para dentro, passa a ser centro de atendimento, né? Certo. Então, a gente tem um universo de 97 unidades de educação infantil, que são esses centros de educação infantil, e tem 101 escolas na rede. Né? A gente teve um aumento já de 11 unidades que a gente aumentou nesses 2 anos. 11 unidades. Para você ter ideia, a gente tinha algumas unidades que elas existiam, mas não tinha aluno, não tinha prédio, não tinha diretor e nem tinha servidor. Só existia Ela existia num papel, né, se criava decreto, por decreto, né, e também existia no INEP, estava como uma escola inativa. A gente ativou essas unidades, todas elas hoje, a gente acabou com isso no município, não existe escola que não tenha prédio, que não tenha diretor, que não tenha aluno. Hoje todas as nossas unidades funciona, como eu disse aqui na conversa informal. Algumas necessitam de reforma ainda, sim, não deu para chegar a todas. Esse é o gargalo que a senhora poderia dizer, secretária? Esse é um dos. Esse é um, e a gente tem também a recomposição da aprendizagem depois da pandemia. Certo. Esses são os 2 gargalos que a gente está enfrentando agora esse ano. Inclusive, a gente titulou esse ano como o ano da aprendizagem, da recomposição da aprendizagem. A gente começou um ano letivo com um curso de verão, né? A gente trouxe 7 mil alunos nossos que estavam com deficiência, né, nas habilidades dentro do seu ano que estava estudando, para a gente fazer um trabalho no período de férias, convidou os professores, todos prepararam uma mobilização, os pais também, e a gente continuou e a gente vai continuar durante esse ano todo. Cada bimestre, a gente fazer o levantamento dos meninos que não conseguiram a recomposição na sua aprendizagem, para que a gente possa trabalhar e dar uma melhorada, não é? Também a gente sabia que isso ia acontecer, isso era esperado para quem vive nessa área, né? Onde a gente, por exemplo, se colocou os meninos por idade nos anos e não mais por aprendizagem, né? O menino que tenha, por exemplo, 7 anos, estava no 2º ano na pandemia, passou 2 anos, ele foi colocado no 5º ano, voltou para a escola já no 5º ano, né? Então, isso a gente sabia que ia acontecer. Por isso que a gente está massificando, né, com formação para professores, né, buscando parceria com o governo federal, né? E em relação ao número de alunos, que foi a sua pergunta, a gente teve uma demanda muito grande
principalmente no período da pandemia. Vários pais tiraram os filhos de escolas privadas, trouxeram para a rede pública. E é por isso que teve esse aumento dessas 10 unidades que a gente fez. 2 unidades foram municipalizadas em parceria com o governo do estado, que é o Concita Barros e o Dom Carlos. Aquele ali ali no Timbó. Aquele Dom Urico. Não, Dom Adalto. Dom Adalto foi esse ano também. Hoje lá. Não, Dom Adalto é na João Machado. Aquele Instituto Dom Adalto. A gente também fez parceria lá. Hoje tem 700 alunos hoje matriculados na nossa rede. Além dessas 3 escolas municipalizadas, a gente também foi buscar espaços no Alto Mateus, no espaço lá com as associações. Ricardo Brindeiro, a gente fez uma parceria. Tem o Maiara, tem o El Shaddai no SOS Aldeia. Também a gente tem usado um espaço lá na aldeia SOS, ali pertinho do shopping, né? Aqui nessa principal. Lá a gente tem 13 salas de aulas, tudo para atender essa demanda de educação infantil, com a demanda que a gente investe mais, porque merece mais cuidado dessa meninada. E também é uma demanda que é mais procurada, já que não tinha o número suficiente de vagas para a busca que os pais sempre vão buscar na rede pública, inclusive de João Pessoa. Eu estava me referindo a Padre Hildo Bandeira, que é na Torre. Né? Ju, antes de uma parceria, não era secretária, o Estado com a Prefeitura? Na escola eu estou enganado? Está enganado, não. Lá é prefeitura, né? É lá. Sim. É municipal. É municipal. Ju, antes de passar para você perguntar à secretária, deixa eu só pegar um gancho que ela falou em governo federal. Secretária, durante a última campanha aqui para o governo do estado, tinha um candidato, Pedro Cunha Lima, que falava muito do modelo de ensino do Ceará. O modelo de ensino do Ceará. E é verdade que o modelo de ensino do Ceará é destaque nacional. Hoje, o ministro da Educação do nosso país foi governador do Ceará por quase 8 anos. Eu lhe pergunto, há uma expectativa, dentro da sua experiência, já foi secretária de Educação do Estado, está inserido nesse segmento há muito tempo. É esperançoso a posição, a chegada de alguém que governou um estado que serve de modelo para o restante do país? Sim, sem dúvida nenhuma. Inclusive, quando a gente chegou no primeiro ano aqui, a gente fez uma parceria com uma instituição, uma fundação, que vem desse modelo, dessa metodologia lá do Ceará, não é? Que é a Fundação Lemon, juntamente com a Educar para Valer, que viveu é quem é o presidente da fundação, e a gente tem um acompanhamento, né, justamente da aprendizagem dos anos iniciais ao 5º ano. Eu confio muito em professora Isolda, que hoje está lá no MEC também, junto com o Camilo, e eles têm toda uma história e vem do chão da escola, onde a gente vê que, por exemplo, quando eles começaram essa metodologia lá em Sobral, o IDEB de lá era 3,5. Hoje é 9,6. Então, com certeza, tem a experiência e vai ajudar, sim, os municípios para que possam avançar, né, e melhorar a aprendizagem dos meninos. Juliana Carneiro, perguntas para a secretária. Secretária, boa tarde. Obrigada pela sua participação. A gente recebeu recentemente aqui o secretário de Segurança do município, João Almeida, e a gente estava falando sobre essa questão da violência nas escolas, e na fala do secretário havia uma preocupação de que a escola não se tornasse um ambiente hostil, né, que não tivesse aquelas medidas tão ofensivas como policiais de plantão na frente das escolas, enfim, várias outras medidas, que isso não deveria ser a base da segurança, mas as discussões em torno dos motivos que chegam a situações extremas, tornar um ambiente mais seguro de forma empática, que os pais possam estar, né, no cotidiano dos estudantes. Como é que está esse diálogo entre Secretaria de Segurança e Secretaria de Educação? É bem afinado, né? Inclusive agora nessa mobilização toda que a gente fez, graças a Deus deu tudo certo, não é? Eu comungo um pouco com esse ideal dele, né, de João. Então, assim, eu acho que escola é um local de paz. A gente não pode transformar, né, uma escola com um reduto todo, com um aparato todo, onde a gente está vistoriando o aluno, mas a gente tem um trabalho pedagógico dentro da escola, né? E o trabalho pedagógico, a gente começou justamente essa gestão criando os líderes de sala,
que é um programa que existia há muito tempo. Eu me lembro muito bem na época dos Grêmios Estudantil, quando eu estava estudando ainda. Isso acabou. Isso é muito bom. A gente traz o protagonismo do aluno, não é? Para dentro da escola, onde ele é liderança deles mesmo. Isso a gente tem trazido já para a rede. Então, a gente já tem nas nossas escolas os líderes de sala e foi um movimento muito bacana nesse período. A gente chamou os meninos, conversamos com os meninos e ele mesmo vai nos orientando e direcionando e conversando os iguais, né, que isso é importante. Também conversamos várias vezes com os pais dos meninos, pedindo para dar uma olhadinha mais na bolsa das crianças. As próprias crianças, nesse momento, queriam se defender, por isso que algumas escolas a gente viu dizendo que viu achar uma faca, não sei o quê, numa bolsa do menino. Mas não era nem para fazer nada, era só para ele se autodefender. Né? Então, botaram isso e isso foi massificando. A gente fez vários vídeos pedindo para os pais revistarem as bolsas, para não repassarem aquelas notícias que na maioria eram mentirosas. Aqui mesmo nas nossas escolas, várias saíram que não existiam. Não é? Então, todo esse trabalho. E no dia que estava... né, citado, que ia ser dia 20, a gente fez todo um trabalho que foi muito lindo, né, uma harmonia muito grande nas escolas, junto com os pais, com os professores. Não aconteceu nada, né? Foi só... Graças a Deus, a gente botou umas faixas brancas, botamos painéis onde os pais podiam citar algum recadinho que queria mandar para a gestão, ou para o próprio filho, para o professor. E graças a Deus a gente contornou dessa forma, sem botar o policionamento lá na escola, sem botar lá ameaçar ninguém. Então, se transcorreu tudo bem. Então, a gente vê que um trabalho de parceria, né, funciona bacana. Né? Muito bem. Coxinha, libera aí. A gente vai liberar 3 ligações, 3 perguntas para a professora América. 3 ligações no 2178-8989. 3 ligações apenas. Aqui a gente tem que ter cuidado desse programa, viu? A gente disse que o Dom Adalto é lá na João Machado, aí o doutor Saída Abel, que é um ouvinte assíduo do nosso programa, grande advogado de Fabão, o Dom Adalto é na rua Coronel Antônio Soares, é verdade, é porque eu tenho uma referência da João Machado, mas é entrando justamente ali na rua Coronel Antônio Soares. Coxa, deixa eu mandar um abraço pro meu amigo Wagner, da Ótica Cairóis. Quem está acompanhando o programa hoje na nossa live, tanto no YouTube quanto também no Facebook, tá vendo que agora eu tô com óculos de grau direto, porque mandei fazer lá na Ótica Cairóis. Ele pensa que é bom, Alexandre Quintana. Por quê? Nunca vai sua idade mesmo. Não, Pedro, porque meu óculos é para longe, mas a minha oftalmologista disse que eu também tenho que usar para perto, aí tenho que começar a usar. 2178898989, quando tiver liberado aí, Coxinha, você pode me dizer. Pepe, enquanto o telefone está chegando, você faz uma pergunta para a secretária. Ô, secretária, ainda dentro dessa área de segurança, de um ambiente bacana para que os alunos possam desenvolver seu potencial intelectual. O secretário João Almeida disse ainda que está sendo montado um sistema de vigilância eletrônica nas escolas. Já estão implantadas? Falta muitas? Como é que está? A gente já concluiu a licitação, né? Já tem um vencedor. O vencedor já fez todos os levantamentos nas escolas e já começou a instalar. Já tem algumas escolas ali no Alto do Mateus que já começou a instalação. Se eu não me engano, é no número de 11. Aí vai ser bacana, né? Porque aí a gente vai ter, por exemplo, não é para o que está acontecendo dentro da escola, porque lá dentro a gente tem a parte pedagógica que vai, mas é o que vem de fora para dentro. Não é? Então, a gente vai ter um controle justamente do acesso à escola, que vai ser todo através monitorado. Né? Então, isso vai ser muito bom. Né, o monitoramento é pela Guarda Municipal, pela Secretaria de Segurança do município? Sim. A licitação foi feita, né, pela Secretaria, para as secretarias, também os PSF vão ter também, e vai ser todo monitorado pela Guarda Municipal. Bacana. Bom demais saber disso. Quem está mandando um abraço para a senhora, secretária, é Fausto Cidade Verde. Está dizendo, manda um abraço aí para a professora América. Ele está dizendo que trabalha no CEMAP, trabalha no CEMAP. Obrigado, meu querido Fausto do Cidade Verde. Quem também está mandando um abraço para a professora América Esmeraldo Gomes, está dizendo, Babão, manda um abraço para minha amiga professora América. Quem também está ali abraçando, mandando um abraço para a senhora, é Geraldo Moreira, Geraldão, que é o diretor-geral da Gevisa, está acompanhando o nosso programa. Professora América, concurso público, tem concurso à vista,
o quadro de professores é suficiente? Como é que a secretaria está trabalhando com essa demanda? A gente sim, está abrindo o processo de licitação para contratar a empresa para fazer o concurso. A gente fez um levantamento a princípio de vagas, são 401 vagas, trazendo, né, o cargo de professor de ensino religioso, que não existia na rede, de bibliotecário também. É claro que a gente tem uma demanda, porque aumentou muito o número de alunos. Né? Quando a gente faz um cálculo assim, em média, quase 13 mil alunos a mais na rede, então precisa sim de mais professores na rede, mais servidores. A gente tem 13 unidades a mais na rede nesses 2 anos. Está chegando aí com recurso federal em parceria 12 unidades que já estão sendo licitadas, são 9 creches e 3 escolas de 13 salas de aulas, para poder abastecer esse lado sul, a área sul de João Pessoa, que não tem muito espaço, que tem uma demanda muito grande, Valentina, Gramame, Portal do Sol. Então, tudo isso a gente está trazendo escolas novas para lá. E também a gente tem 9 unidades nossas com recurso próprio. Todas essas reformas que até então, que a gente entregou, as 18 escolas e as 38 unidades que a gente já começou as reformas, todas elas estão sendo executadas com recurso próprio. Todas elas com recurso próprio. Agora a gente vai pegar essas 12 unidades, que é com parceria com o governo federal, que é recurso federal, e a gente também entra com um valor também nosso. Nessas 12, o município vai entrar com 9 milhões. Né? O universo de cada unidade dessa é 60 milhões as 12 unidades, e a gente vai contrapartida com 9 milhões para a gente poder construir essas 12 unidades que estão sendo licitadas. Ô professora América, é verdade que a Prefeitura de João Pessoa é quem paga o melhor salário a professor na Paraíba? Ganha mais do que quem trabalha no estado? É verdade. Quanto é, em média, o salário do professor? Não só na Paraíba, mas no Nordeste como um todo. Né? A gente fez um levantamento, inclusive esse levantamento a gente fica até assim à vontade de dizer, porque não é a gente quem faz, é o órgão que toma de conta, né, dessa entidade que toma de conta das secretarias de educação, a Undime, faz esse levantamento, Undime Nacional, e apontou como a gente está nos melhores salários do Norte e Nordeste. Não é? O nosso professor efetivo, ele ganha em média, né, a média de 6.500, e o prestador de serviço, que isso é o que é bacana, ganha o piso, que os municípios geralmente pagam o salário mínimo, um pouquinho a mais. Nosso professor, na carga horária de 40 horas, o prestador ganha 4.420, que é o piso nacional. Valor, né, que não se paga normalmente, os municípios não pagam, porque geralmente o prestador de serviço eles pagam outro valor. Então, a gente paga bem sim. Esse levantamento foi realizado pela entidade nacional da Undime e a gente está bem colocado. Já teve um reajuste esse ano, professor? Já teve o reajuste esse ano, foi de 15% o reajuste esse ano. O ano passado foi de 34%. Quando a gente faz uma somatória, a gente teve um aumento de quase 50% para os nossos servidores do magistério. Também entre os especialistas, e também a gente deu aumento para os diretores das escolas, que há muito tempo não tinha aumento nessa mesma margem de 33% que foi dado o ano passado para os professores. Deixa eu pedir licença à professora América para trazer uma notícia ruim para você, viu? O Flamengo... Sorteio da Copa do Brasil deu Flamengo e Fluminense, viu, Pepa? Que bom. Que bom? Meu Deus. Claro. É que ser campeão tem que ganhar de todo mundo. Ele ainda está dizendo que é bom. Flamengo, o terror do Flamengo é Fluminense. Quem sabe agora não vira ao contrário. Né? Juliana, últimas perguntas para a secretária professora América. 13h57 já. Eu acho que a gente não vai conseguir colocar os ouvintes no telefone. O tempo passa muito rápido. Tem uma demanda aqui para a professora no YouTube. Fala, sou Gilmar, presidente da uma sigla que é enorme, não sei se vou pronunciar correto, AJOBAC JP. Solicito à professora América que cobre da CEINFRA a colocação da placa informando que a Escola Municipal Frei Albino estará em reforma. 5 anos que a escola está fechada. E aí ela pede que a escola, de fato, seja reformada e entregue aos alunos no Bessa. Esse é o Gilmar, presidente da AJOBAC JP. Certo, Juliana. Deixa eu falar um pouquinho sobre essa escola. De fato, essa escola, quando a gente chegou, ela estava numa situação de infraestrutura muito ruim. Não é? E a gente tentou fazer uma reforma, como lá
é uma escola antiga e ela não tem espaço externo, ela é bem próximazinha, não tem espaço nenhum, o recreio é pequeno. Então a gente foi buscar um espaço para transferir os alunos da unidade. Né? E a gente alugou um espaço muito bacana que funcionava a cultura inglesa, ali perto do shopping Bessa Shop, né? Que lá hoje a Frei Albino funciona. Essa é a escola Frei Albino, né? Frei Albino. Muita gente diz assim, não, que a escola está abandonada, não tem aluno. Não, a gente simplesmente pegou os meninos e botou num espaço bacana, né? Um espaço legal, enquanto a gente faz a reconstrução daquela escola. Aquela escola a gente vai fazer um aumento das salas de aula lá, a gente vai continuar uma parte de um segundo piso nela, né? Ela lá era muito vazamento, não tinha estrutura para os alunos especiais nem deficientes subirem, não tinha rampa, o elevador estava quebrado há muito tempo, 5 anos mesmo, então a gente já pegou nessa situação, né? E agora, né, não posso botar a placa agora, porque ainda não tem um valor da obra, mas a obra está sendo licitada. Assim que se conclua a licitação, a gente sim vai colocar, né, a placa lá com valor, com o modelo, né? Geralmente a gente bota, né, o desenho da escola, o que é que a escola vai ter, inclusive, para a gente poder fazer isso. Né? A demora é só essa. Secretária, me perguntam aqui sobre o financiamento da carteira de estudante. Está tendo isso? Sim, a carteira de estudante a gente fez uma parceria com o PROCON, e o prefeito Cícero resolveu doar a carteira de estudante para todos os alunos da rede, não é? Então, em parceria com o PROCON, inclusive a gente está fazendo esses cadastramentos hoje nas nossas unidades. Uma carteira de estudante, pessoal, é R$25. Acho que eu não estou enganada, não. Se um pai tem 3 alunos, 3 crianças, 75. Se tem 4, é 100. Quer dizer que o aluno bom benefício da rede municipal de João Pessoa não paga carteira de estudante? Não vai pagar a partir desse ano, né? A gente está fazendo o cadastro, está tirando a foto do menino, cadastrando, vai mandar para um aplicativo que foi criado com o PROCON vai fazer a missão, vai fazer a conversa com as lideranças e com as entidades estudantis para que possam validar as carteiras e assim então a gente distribuir. Inclusive, a pedido da secretaria, a gente estendeu um pouco a validade das carteiras antigas, que é para poder a gente chegar com a carteira nova, para poder os pais não terem que pagar, já que tem esse prazo para poder a gente cadastrar. Né? Foi muito bacana, inclusive o prefeito Cícero fez isso na gestão passada, que ele esteve no município, fazendo a doação da carteira, e a gente está voltando também com essa doação das carteiras de estudantes para 31 mil alunos que a gente tem na rede e que está na idade de receber a carteira de estudante. 14h01, a gente já está 1 minuto ultrapassando o programa, mas eu preciso perguntar à professora América sobre fardamento escolar. Como é que está essa relação fardamento escolar na rede municipal de João Pessoa, professora? Fardamento, a gente, quando chegou na prefeitura, a gente tinha um fardamento que tinha iniciado uma licitação, tanto que a gente deu continuidade, teve uma distribuição de fardamento no modelo anterior. Às vezes as pessoas confundem dizendo que a prefeitura não entregou fardamento, mas a gente já entregou sim, entregou no modelo passado, porque para não atrasar e chegar ao benefício na ponta, que é os nossos alunos. Este ano a gente também fez a licitação no modelo novo, o modelo agora da gestão, não é? E a gente está tendo um probleminha para receber das empresas vencedoras, né? Mas a gente já tem distribuído muito fardamento, cada aluno tem direito a 2 camisas, a gente está distribuindo uma nesse primeiro momento, para quando a gente receber as demais, a gente passar distribuindo a outra. Tênis, meia, short ou saia e 2 camisas. Esse é o fardamento, além do kit completo. Bolsa, caderno, lápis, os kits eu creio que caminhou bem, a empresa entregou no tempo hábil, a gente já está fazendo as distribuições, o fardamento é que a gente está um pouquinho com essa demora e a gente pede a compreensão dos pais, a gente sabe que é importante o fardamento também na identificação, mas hoje a gente tem também o identificador facial, né, que é o do kit, faz parte do nosso kit tecnológico nas escolas, o menino chega na escola, não é? Bota a carinha e dá a frequência dele. E é isso, a gente já tem várias escolas nossas que está fazendo esse modelo já, as outras a gente está instalando. O que eu quero fazer é o seguinte, quando a criança chegar na escola, o pai receba no celular que a criança chegou na escola. Né? Que esse sistema que a gente está implantando é para isso. O menino bota a carinha lá,
Aí quando bota, aí o pai recebe uma mensagem chegou, dizendo, o menino está na escola, né? Bacana. Não está funcionando nesse modelo ainda, Certo. mas vai chegar nesse, Vai pelo chegar. quanto está servindo para a informação da frequência no diário escolar do professor. O professor não coloca mais a frequência, o próprio sistema coloca a frequência lá no sistema de gestão que a gente tem, que foi implantado também nessa gestão, né? O diário online, o professor faz tudo online, o acompanhamento pedagógico é no sistema de gestão. Então, eu acho que a gente avançou. Fez tudo? Não, tem muita coisa para fazer Sempre ainda. tem mais para fazer. A professora América falava aí de... Agora o nome é líder da escola. Eu me lembro que eu fui presidente da minha sala. Do Grêmio? Não, presidente de da sala. Da sala, é. É o nome aí. E tem o Agora Grêmio, o nome é que líder. É líder de sala. O Grêmio era maior. Pô. É, Eu fui o presidente. Grêmio era da E escola o presidente toda. e o vice-presidente. Quando a professora saía, o presidente assumia. Assim, a professora falava aí também dos kits. Meu neto, professora, tem 6 anos de idade. Está estudando num colégio particular. Só de livro para um menino de 6 anos, os pais gastaram R$3.000. Só de livro. Aí quando a gente vê que o poder público dá farda, dá estudinho, dá kit, dá tudo, e ainda tem gente que reclama, né? E ainda tem essa evolução tecnológica. Meu Meu tempo era Petrônio Torres, presente. Alexandre Quitanz, presente. Tem que levantar a mão, né? É complicado. Ju, Petrônio, satisfeitos? Um abraço. Satisfeitíssima. Professora América, obrigado pela Que sua... bom saber que a educação do município está bem, né? Está caminhando bem, até pela experiência da professora América, né? Sabe Obrigada, tudo sobre essa área. Fábio. Obrigado pela sua presença. Disponha sempre do nosso programa. Alexandre Quintães aí está liberado. A hora que tiver informação Bota nova, a gente para trabalhar. no dia que quiser participar aqui para trazer informação, fica à vontade aqui na Rádio Pop, no programa F5. Professora, obrigado mesmo. Eu que agradeço, pessoal. Agradeço demais o espaço, né? E um abraço a quem está nos escutando no momento. Retribuo o meu abraço aqui para o pessoal que mandou aí através do seu WhatsApp, não é, Fábio? Obrigada verdade. mesmo. Obrigada qualquer coisa. Quem está mandando agora para a senhora um abraço é o vereador Rinaldo Maranhão. Retribuo, viu? Um abraço grande. Muito bem. 14h05, quase chegamos, viu, Pepa? A gente prometeu, porque todo dia aqui a gente extrapola 10, 15, 20 minutos. A gente prometeu essa semana, no mês do trabalhador, terminar sempre às 14 horas. Exato. Quase conseguimos. Palavra final que fica, Juliana Carneiro. Estão prorrogadas até o dia 5, sexta-feira, as inscrições para o programa Jovem Aprendiz dos Correios. Então, jovens que têm entre 14 e 21 anos podem ir lá no site dos Correios, que tem 42 vagas aqui na Paraíba. Palavra final que fica, Petrônio Torres. Internacional e América, São Paulo Esporte, Atlético e Botafogo, Fla-Flu, Bahia e Santos, Fortaleza e Palmeiras, Corinthians e Atlético, Grêmio e Cruzeiro. Os Bom confrontos demais. às oitavas da Copa do Brasil. Bom demais. Quem também manda um abraço... Tá na hora do Flamengo se vingar do Fluminense. Vamos ver. Quem também manda um abraço para a professora América, o ex-vereador de João Pessoa, Salles Dantas, também na escuta do programa. Dizer para você não desligar o seu rádio. Vem muita música boa aqui na Rádio Pop com Rafael Bambam. Mais jornalismo, mais informações. 18 horas com o Heron Cid, o Alisson Bezerra e a equipe com Hora H. E amanhã às 6 da matina, Adelton Alves, Ademilson Pereira e Luciano Coxinha comandam o Paraíba agora. Tchau, tchau, Paraíba! Até amanhã. Programa F5. Oferecimento. Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. Aliança Madeiras e material de construção. Produtos de qualidade e preço baixo. Cachaça Boa do Brejo, direto de areia. Prove e se surpreenda. Beba com moderação. Acesse as nossas redes sociais. Curta o Instagram da Pop FM.